companheiros aí. Sempre a gente está trabalhando com alguém atípico ou até mesmo que nem é diagnosticado, a gente tem aquele feeling, né? Opa, aí tem alguma coisinha. E a gente se adaptando aí a essas questões é o ideal, né? Para ter um mundo, um ambiente de trabalho melhor, uma sala de aula melhor. Mas eu não vou me alongar, por favor. Gostaria de começar explicando para vocês que esse conceito, dessa ideia que a gente está fazendo agora, mundialmente ele é muito bem reconhecido como o que a gente chama de práticas colaborativas, que é a parte mais moderna que a gente tem em educação, em terapia. Eu tive numa formação em Chicago, logo depois da queda das Torres Gêmeas, há alguns anos, e onde eles avaliaram que tipo de resultado foi mais eficiente. E as rodas de conversa, elas foram mais eficientes que medicação, que terapia individual. Então, a melhora do impacto na vida social das pessoas. E eu já sabia disso no meu doutorado. Eu trabalhei com grupos de pais diferentes, com deficiência, com eu queria ver a influência, o que mais influenciava as práticas educativas de famílias com deficiência. E aí o que aconteceu? Para minha surpresa, quando eu fiz a primeira análise estatística, que foram 120 e poucos pais, então não foi uma pesquisa predominantemente qualitativa, foi predominantemente quantitativa, porque eu tinha instrumentos e tal. E o que apareceu no teste de Tuckey é que dois grupos eram muito parecidos e um era muito diferente. Então, como eu tinha um grupo de pais que era autismo, criança que não tinha fenótipo, mesmo não tinha diagnóstico, e um outro grupo com a síndrome de Down, e mais os pais de criança típica, eu achei que esses dois, deficiência física, sem fenótipo e deficiência com fenótipo, eram os pais que estariam mais parecidos. E para minha surpresa, quando eu fui fazer a análise mais individualizada, não foi. Os pais de criança com a síndrome de Down eram muito próximos em práticas educativas, estresse familiar, funcionamento familiar, dos pais de criança típica, né, e síndrome de Down, do que aqueles que não tinham fenótipo, mas que eram pais de crianças com alguma deficiência, algum atraso significativo do desenvolvimento. E daí, no primeiro momento que eu pensei, o estatístico é ruim, vou trocar o estatístico, obrigada. E mudamos, tentamos todos de novo e os resultados eram iguais. Aqueles dois grupos de pais eram muito parecidos e o outro era muito diferente, com práticas educativas mais aversivas, alguns batiam, o estresse familiar muito mais alto, e isso fez com que eu entrasse em xeque. Como que eu vou explicar isso? Como eu vou responder isso? Né? Porque não tem lógica, as famílias de síndrome de Down, eles têm mais de tantas comorbidades. Eu vim para cá com o telefone com 2, 3 mães, e o motorista, nossa, um eu consegui internar, outro não sei o quê, porque eles têm muitas comorbidades. É muito diferente do autismo, que a gente tem, a maioria de uma condição muito boa, assim, é atendido a tempo. E aí, com o tempo, assim, tentando responder, eu vi que a minha amostra estava contaminada, que os pais de crianças com a síndrome de Down que eu peguei foram os pais das crianças que eu atendia no ambulatório, com uma equipe multidisciplinar, que receberam a Fátima ou alguém da equipe desde o dia que nasceu. Então, esses pais, eles receberam orientação, eles tinham uma sensação de pertença. Então, essa minha amostra não representava as pessoas com a síndrome de Down, aquelas famílias. E aí, o que mais pesou para a influência na prática eram as crenças. E o que significa as crenças? As crenças significam que o que eu acredito é o que eu faço. Então, se alguém diz assim, não bata no filho, eu não vou bater. Mas daí eu lembro que a minha mãe bateu e eu estou ótima aqui e resolveu rápido. Eu vou lá e vou fazendo o que eu acredito. Então, para que a gente mude um conceito, eu preciso acreditar, ter novas crenças. Isso que são, nas primeiras aulas minhas dos meus grupos de mestrado e doutorado, eu trabalho muito a concepção de paradigma, de crenças, para que a gente possa entender realmente para que serve a ciência. Se não, para que a gente tenha um resultado de estudo que ali para frente funcione. Então, resultando do meu doutorado, eu comecei a fazer roda de conversa com os pais. Na minha cabeça, porque eu já sabia
daquela minha experiência em Chicago e tudo mais, comecei a fazer roda de conversa aleatória. Comecei com 3, 4, e menos de um ano depois eu tinha uma média de 200 pais a mais durante a semana. Então, eram pais que vinham espontaneamente, e a roda de conversa vai ser mais ou menos esse modelo que a gente tem aqui, que ele é quase um grupo focal, também vou explicar como isso funciona. Mas o que aconteceu é que, de repente, esses pais começaram a dizer: já pode vir a professora da minha escola? Pode vir a professora do meu filho? E eu disse: gente, talvez a gente possa fazer essa experiência. E aí o que eu fazia? A primeira roda de dentro eram os pais que falavam, os professores que vinham atrás e só escutavam, não interferiam nos pais. E depois os pais passavam para trás e os professores passavam para frente, os professores falavam e os pais só escutavam. E muitas vezes aconteceu de a gente ver mãe chorando, porque ela viu tanto que o professor estava se esforçando, mas ela não entendia, nem via isso. Porque o que chega para a família não é o que a gente faz aqui. Então isso é uma situação que a ciência quase não tem muita explicação. Então eu comecei a fazer um estudo dessas minhas rodas de conversa, que elas duraram 6 anos, até a pandemia, daí eu parei de fazer, porque isso exige do mediador não só o know-how, mas a disposição para estar ali como mediador, e não tacando fogo e que 2, 3 fiquem se matando, ou que a gente fique caindo no lamúrio. Não tem nada para fazer, não se pode fazer nada, que daí volta num pensamento muito cartesiano. Então, eu comecei a ir, tive 2 publicações internacionais, e um dia eu recebi um convite para ir em um congresso de práticas colaborativas na República Tcheca. E me chamaram para fazer uma conferência, porque a experiência era muito rica. Então, isso eu fiquei pensando: nossa, eu comecei sem querer, achando que ia só arrumar as mães, e virou nesse trabalho depois de 5 anos. Então, hoje a gente tem a evidência científica que as práticas colaborativas em qualquer área, saúde, educação ou engenharia, elas têm sido os grandes focos para a resolução de situações, de conflitos, e também um cunho terapêutico. E quando a gente fala terapêutico, a gente não está falando clínico. Ninguém aqui vai entrar no ambiente clínico, mas a gente vai estar sempre no espaço terapêutico, como é andar de moto, como é sentar embaixo de uma árvore, como é escutar uma música. É aquilo que de alguma forma favorece esse bem-estar na visão bioecológica que a gente viu de manhã. Pessoa, processo, contexto, tempo. Então, isso embasado teoricamente foi o que trouxe mundialmente o conceito de práticas colaborativas. Hoje, práticas colaborativas na educação, ela tem vários formatos. Um modelo que a gente chama de co-ensino, que é a presença de um profissional especializado para ajudar o professor a fazer o plano individual do aluno, às vezes estar em sala de aula, a bidocência, que são 2 professores para atender uma situação, mesmo que eles não sejam especializados, também está dentro do conceito de práticas colaborativas. E as rodas de conversa em diferentes formatos. Então, uma roda de conversa como essa, eu posso ter disparador se eu tiver um público que não fala. E eu posso ter aberto, solto, e a próprio grupo ir conduzindo o lado da teoria ou o lado da prática que se quer. O que a gente precisa é de mediadores que possam, de alguma forma, colaborar não só teoricamente, mas com a construção de algum saber. Tenho 2 experiências que eu queria contar para vocês em relação a isso. Então, nesse formato, ele pode ser chamado de grupo focal cientificamente, mas ele pode ser chamado assim, leigamente de roda de conversa. O que seriam grupos focais? Grupos focais, a gente tem predominantemente uma amostra de sujeitos, ou de pessoas, ou de participantes, que estejam sofrendo a mesma dor. Ou seja, estejam com uma mesma questão em comum. Então, eu não posso pôr para uma roda de conversa alguém que não esteja docente de uma universidade inclusiva, sendo que o nosso tema hoje é tentar trazer à prática ou à baila alguma questão que possa ser transformada pela conversa em mudanças no concreto. Porque essa pessoa não vai colaborar com o grupo e, de alguma forma, vai ficar deslocado também. Então, isso é uma das características. A outra característica é que ela pode ter cunho
investigativo, então a gente pode dar esse modelo para uma pesquisa. Nós podemos usar, que é muito comum, né, que hoje a gente tem vários, a própria Ground Theory traz para nós o conceito de grupo focal como uma coisa realmente para busca de dados, mas ela é muito usada na psicologia para trabalhar temas. Então, eu, há uns anos atrás, trabalhava e dava aula numa particular que era uma universidade que tinha como forte o curso de medicina, que é a Faculdade Evangélica, que hoje é a Mackenzie, em Curitiba. A gente tinha um grupo de com edema pulmonar. E a do médico, no mesmo dia passavam pela fisioterapia e depois na psicologia. Então, havia um estudo que dizia que queria entender, nesses casos de edema pulmonar, qual é o efeito de passar por uma equipe ao mesmo tempo. Então, foi feita uma pesquisa e, ao mesmo tempo, o que a gente já identificou, no caso eu que fazia grupo focal, que eu tinha um promotor junto com um lixeiro no grupo. E isso, de alguma forma, é extremamente desafiante, porque eu dependo do perfil desse promotor para não desqualificar um lixeiro que está ali na mesma conduta. Todos eles fumaram a vida inteira, então agora, numa condição de caos. Então, esse é, ao mesmo tempo que ele é terapêutico, ele é para se construir uma ideia. Então, a minha proposta para vocês agora seria que a gente deixasse isso aberto, né? Que vocês pudessem falar, e eu tenho algumas questões que eu também posso lançar se for o caso. Então, acho que esse é o momento de vocês, se tiverem perguntas também sobre isso daí, o que é um grupo focal, ou como funcionam essas coisas de roda de conversa, mas é uma ideia já para deixar na prática. Cada vez que vocês tiverem uma situação, vocês podem participar a partir disso. Vou contar para vocês uma coisa que, se vocês contarem, que eu disse ao Neto. Eu não contei. A Universidade Federal teve uma sessão no litoral que um moço com a síndrome de Down passou no vestibular. Só que não me perguntem como, ele não sabe escrever nada, nem o nome dele não era alfabetizado. Então, por mais que a gente queira inclusão não é colocar uma pessoa que não vai se beneficiar em nada, que não vai aproveitar nada, nenhuma condição. Uma coisa é a gente adaptar para que essa pessoa vá bem. A outra coisa é a gente pegar alguém que não sabe ler nem escrever e que ele verbalmente dizia que estava ali porque a mãe queria e não porque ele queria. Então a gente pensa que alguma coisa interna, por ser um ambiente mais do litoral, aconteceu que ele passou. Mas aí o meu trabalho foi depois como é que esses professores iriam lidar com alguém que não sabe ler nem escrever e com o impacto no próprio grupo da sala. Então, e além de tudo, essa mãe ela tinha uma força política na cidade, então tinham várias situações que a gente sabe que acontece e que a gente tem que lidar com tudo isso. Nós só conseguimos uma melhora dos sintomas, do desespero dos próprios professores, que eu comungava com eles disso, a partir das rodas de conversa, porque foram nesses ambientes que a gente construiu estratégias do primeiro para o segundo ano, do segundo para o terceiro, até que agora a gente está entrando no quarto ano, onde ele já reprovou em muitas matérias, mas o primeiro para o segundo ano ele foi aprovado em tudo, porque todo mundo tinha medo. E foi aí que eu entrei. Uma coisa é inclusão, e a outra coisa é a gente não deixar que a pessoa que está ali cresça profissionalmente, pessoalmente, ela pode levar mais tempo. E a gente vai usar mais estratégias. Então a inclusão, ela não é algo, vamos dizer assim, uma bondade, ela é justiça. E para ser justa, eu tenho que dar condições dela, no tempo dela, com alguns tipos de recursos, a gente poder trabalhar. Vou encerrar com a última coisa que eu falei que eu ia dizer, que é o termo sobre autonomia, que é uma das coisas que eu estudo na parceria com a Universidade do Kansas e com essa escala de intensidade de suporte. Quando a gente pensa na origem da palavra autonomia, ela está realizada com independência, ela está relacionada com autodeterminação, ela está relacionada à ideia que a gente tem de como esses aspectos de alguma forma fazem com que a gente conquiste coisas. Então, o termo autonomia, independente se eu estiver vendo na filosofia, na educação, em todas as áreas, até no direito, ela vai remeter a algumas coisas dessas. Mas, que eu trabalho com deficiência, principalmente deficiência intelectual e autonomia, vocês vão dizer, mas como pode isso, Fátima? Eu vou dizer para vocês, vamos pegar a origem do termo grego, autonomos.
A minha, o meu, nos lei, a minha lei. Então, a autonomia é eu aceitar a minha vontade, ou eu saber o que eu quero. E isso não significa independência, porque nenhum de nós é 100% independente. Mas todos nós, adultos, deveríamos ser autônomos. O problema é que quando a gente pega uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, ou uma deficiência leve, ou qualquer diferença no desenvolvimento, quando a gente tem um grupo de pessoas que desconhece o conceito de deficiência, ou até está assim, muito sobrecarregado sobre o capacitismo, ele pensa que essa pessoa não tem autonomia. Mas essa pessoa tem vontades. Então, uma família não pode matricular um aluno em um curso porque a mãe acha que tem que ser. Esse curso tem que ser um curso que esse aluno deseje, que ele tenha habilidades para estar ali. Então, isso tudo, muitas vezes, hoje, quando chego na universidade, são as dores nossas de professor. Muitas vezes, a pessoa que está ali não ama aquilo que está fazendo e assim por diante. Então, a ideia de autonomia para nós tem que estar relacionada de que se eu quero uma coisa que eu sei que é boa para mim, ou que eu posso decidir isso por mim, eu preciso de alguma ajuda. Então, nesse instrumento que é a CIS, que é a escala de intensidade de apoio, que a gente tem a adulto e a infantil, a gente nivela o tipo desse apoio. Então, um pouco disso que a universidade talvez precise entender para saber como escolher as estratégias pedagógicas mais adequadas que sejam boas para o professor, que sejam boas para aquela turma e principalmente para aquele aluno. Na hora que a gente pensa isso, das estratégias, vou dar um exemplo básico, eu dou todas as vezes. Eu moro sozinha e adoro de vez em quando tomar um vinho. Só que eu decido que eu posso tomar um vinho sexta-feira à noite, quando eu não vou dirigir, que eu estou em casa, uma taça não vai me fazer mal e eu estou com a garrafa de vinho aqui. Só que eu sou uma menina fraquinha, eu posso levantar a minha Harley, mas eu não posso tirar aquela rolha, porque a força que eu faço aqui é diferente da força que eu faço aqui. Então, não significa que eu não tenho força, significa que esta força eu não tenho. Então, eu preciso de um apoio para poder conseguir tirar a rolha, que seria ou um abridor assim ou um abridor elétrico. Então, eu posso dar voz à minha vontade com um pequeno ajuda. Vocês entendem isso? Então, autonomia não significa ser independente totalmente. Mas é importante a gente entender esse conceito, porque ele perpassa as coisas que a gente vai fazer aí. Basicamente é isso, depois eu acho que posso abrir. Não sei se o Fábio agora quer complementar. Ou... Deixa eu fazer uma observação interessante, né, que a Fátima falou primeiro do paradigma, que é um paradigma que é difícil. E na sociedade a gente vive num viés todo biomédico. Na sociedade brasileira é assim. Se eu for tetraplégico e precisar do benefício do INSS, eu preciso ter um laudo médico no seu tetraplégico. Mesmo que eu só mexo daqui para cima. Porque na sociedade funciona assim. E eu achei curioso que ele falou assim, às vezes o aluno não tem o laudo, né? A gente olha e sabe. E se pensar fora desse viés biomédico, desse paradigma biomédico, na verdade o professor não devia se preocupar tanto com o laudo, né? E sim, de novo, em como aquele aluno aprende, como eu posso favorecer que esse aluno aprenda e fazer adaptações além do laudo. Mas a gente não vai mudar isso na nossa cabeça hoje. Ninguém vai sair daqui e pensar amanhã vou começar a adaptar para todos os alunos, até porque a maneira como que a gente ensina funciona para a maioria, né? Na universidade nem existia, a maioria funciona. Mas tem uma minoria sempre ficando de fora. E se a gente pensar nas exceções da nossa história, da sociedade, os notáveis sempre são exceções, sempre são minorias, né? Então a gente está deixando de fora bem o notável porque a gente vive preso num paradigma que é eu, enquanto professor, preciso de um laudo. Isso é curioso, né? Porque a gente fala que a gente quer valorização do professor, a gente quer valorização da educação, mas eu espero que o médico me diga o que eu tenho que fazer. Então, acho que começar a pensar um pouco dentro da área educacional. Eu tive um exemplo na faculdade de enfermagem, que eu estava na turma e tinha um tal do portfólio. Os alunos tinham nota da prova, nota do trabalho e um portfólio, que era você reunir as matérias que eram passadas, fazia um caderno mesmo, anotar, fazer um resumo e entregar ao professor. Ganhava nota. E era muito bom para os alunos, porque eles faziam um portfólio, era uma prova dada, bem dizer. Se fazia um portfólio, ganhava nota. Eu cheguei para a coordenadora do curso e falei, você quer que eu aprenda ou que eu faça portfólio? Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu, como autista, enquanto eu estou escrevendo, e lembra que eu falei de manhã da dificuldade de alternar em tarefas, vou fazer duas coisas ao mesmo tempo.
Enquanto eu estou escrevendo, eu estou só escrevendo. Outras pessoas, enquanto escrevem, vão gravando, vão aprendendo. Eu não, é uma coisa mecânica que eu vou copiar e escrever. Então, o portfólio para mim era uma perda de tempo total, que eu ia ganhar nota. Mas eu ia perder tempo porque uma coisa inútil. E ela falou, não, quero que você aprenda. Eu falei, então não quero fazer esse portfólio, e expliquei. Aí ela falou, então vamos aumentar o peso da nota da tua prova, que teoricamente é pior para o aluno, né? Porque ia ser mais difícil. E daí, quando eu falei que não ia fazer portfólio, os colegas falaram assim, a gente também não quer fazer portfólio. Ela falou, então vai aumentar o peso da nota da prova. Eu falei, não, a gente quer fazer portfólio. Então, você veja que a adaptação parece na cabeça da gente, olhando de maneira, eu olho de maneira simplista, parece que assim, eu vou facilitar para o aluno, né? Ah, vou deixar mais fácil para ele. A adaptação não é facilitar, é deixar de uma maneira que, com as características do aluno, daquele aluno, ele consiga fazer, consiga aprender. Mas na nossa cabeça, de volta com esse viés, sempre voltado em saúde e doença, a gente pensa assim, tem que facilitar, tem que deixar ele fazer, não fazer o que os outros fazem. Então a gente pensar um pouco nisso, refletir um pouco nisso, que tipo de adaptação. E mais, quando a gente pensa em adaptação, tem coisas que a gente pode adaptar para a turma toda. Você sempre faz de um jeito, de repente parece um aluno diferente que eu tenho que adaptar, mas às vezes aquilo que eu fiz para o aluno serve para o resto da turma também. Na nossa lei diz adaptações razoáveis, não é como a Fátima falou, não preciso fazer, o aluno entrou, não é nem alfabetizado, mas eu preciso formar aquele aluno. Não é isso que é inclusão, né? Não é isso que é adaptações razoáveis. E às vezes as famílias não vão entender isso, às vezes a própria pessoa não vai entender isso, então são desafios que a gente tem que lidar também. Cansa de ver casos onde o aluno quer algo que não é razoável, que não é viável, porque ele acha que tem direito, né? Então a gente precisa entender tudo isso até poder construir, junto com a família, junto com o aluno, o que são adaptações razoáveis, até onde aquele aluno pode chegar. Porque, mesmo os alunos típicos, tem gente que não vai se formar, né? Não é todo mundo que vai se formar. Mas agora nunca o aluno pode não se formar por incapacidade do professor na instituição, né? Eu acho que é isso. E, independente se ele for típico ou atípico. Acho que para começar, tá bom. Quem quer participar? Nossa, tem uma mão! Sobre isso que foi falado, eu vou falar em termos de sociedade, né? A gente vê casos, eu já tive também alunos autistas, já tive alunos de várias características. Nessas palestras eu tenho me identificado um pouco com cada uma dessas aí, autismo, TDAH, etc. Compreendi uma série de problemas que tive na vida que, né, me botaram na parede, assim, com a faca no peito, agora eu sei de onde vem. Mas eu penso assim, a sociedade, ela está sendo esclarecida, porque eu vejo até pais, nesse caso que a Fátima falou agora, que você percebe que eles estão forçando. Tá? Eu vejo que tudo tem uma coerência, tudo tem uma medida certa, né? Por exemplo, eu não vejo a possibilidade, a minha esposa ela é professora de especiais, né? Então eu entendo um pouquinho, muito pequenininho, por exemplo, o que é um síndrome de Down. Se eu pegar um síndrome de Down, daqueles que você não consegue nem olhar para ele, eu duvido que ele consiga fazer um curso superior, percebe? Porque ele tem uma limitação de inteligência. Então, é o que eu penso, não sei se estou certo. E às vezes tem pais que eu vejo que forçam, às vezes tem pessoas, você mesmo falou de manhã, né? De manifestações das pessoas, né? Aquele cara que você falou que estava com a coleirinha, né? E aí as pessoas começam a achar, pô, cara, como é que você faz isso aí? Então, eu vejo assim, no Brasil existe muito pouca informação das coisas. Existe alguma possibilidade da comunidade brasileira começar também a ser alertada disso? Porque nós professores estamos recebendo essas informações. Importantíssimo isso. Na verdade, né, assim, todo mundo é fruto da mesma sociedade, né? Então, assim, eu sempre falo que não é porque eu tenho um filho com deficiência que vem uma luz na minha cabeça e eu começo a entender essa inclusão. Não acontece isso. Mesmo a própria pessoa com deficiência, né? O próprio autista no Brasil, o autista adulto que teve o diagnóstico na vida adulta, não cai uma luz na cabeça e ele começa a entender. E a sociedade não entende nem o que é deficiência. Acho que isso é uma pergunta que vamos lançar depois aí, né? A sociedade brasileira e no mundo é difícil ainda entender o que é deficiência, né? Então, é um trabalho. A gente está com uma Fátima, a gente vive na educação, o paradigma da educação inclusiva, mas na prática não estamos, né? Na prática, a gente da integração ainda lá. Um passinho atrás. Um pouco da segregação. E aí é papel da educação, e quando a gente fala universidade, a universidade sempre envolve o trabalho, principalmente quando é projeto de extensão, envolve a comunidade acadêmica e a comunidade externa. A gente perdeu um pouco isso na universidade, eu vejo, né? A gente perdeu esse trabalho com a comunidade externa. E esse é o papel da universidade também. Porque o pai que não entende, ele superprotege, ele comete esses atos de capacitismo que
O capacitismo não é muitas vezes por maldade, né? Quando você super protege uma pessoa autista, existe um limite muito tênue na questão do capacitismo e da bondade. Sabe quando a gente fala assim, por que você não pede para uma pessoa fazer para você, já que você não consegue? Parece uma coisa boa, né? Mas não é, né? Você pega um cadeirante e fala assim, o ônibus não tem um elevador, por que você não pede? Quer que eu vá para você lá? Na verdade, a gente vai começar a ficar indignado porque todo ônibus não tem elevador para ele, né? E como disfarçar de bondade, a gente faz isso às vezes. Mas como é que eu peço para alguém ir no cinema assistir um filme para mim? Como é que eu peço para alguém ir numa consulta médica para mim? Então, sempre que eu acho que o outro não pode fazer o que eu posso, é um pouco de capacitismo. Ou sempre que eu acho que o outro tem que fazer tudo o que eu faço, né? Que é o caso dessa mãe, que acha que o filho tem que ir para a faculdade de qualquer jeito. No caso da saúde mental e da inteligência, né, o limite de inteligência é muito curioso, porque nós temos, no caso, indo para o outro extremo, no caso das altas habilidades de superdotação, a maioria, eu vi uma pesquisa esses dias, a maioria não é, grande maioria, mas mais de 50% vai mal no ensino superior e vai mal no meio acadêmico. Então, você fala, será que o problema é a inteligência ou o problema de volta é o método de ensino? Porque a gente tem, inclusive eu vi uma reportagem, um documentário, eu acho, que eu não lembro o nome, da pessoa que foi medido o maior QI do mundo até hoje, ele virou um morador de rua, porque ele não conseguiu se enquadrar no sistema. Então aqui a gente precisa ter um cuidado nessa questão, assim, a alimentação da inteligência, porque hoje a gente já sabe que existem várias inteligências, e a Fátima tem, a Fátima vai com ciência mental faz nem sei quantos anos, né, Fátima? Então ela tem exemplos aí de pessoas com ciência mental. Muitos têm faculdades, são extremamente competentes, fazem a faculdade com pouquíssimo apoio, porque tem cognitivamente o que a gente chama de limítrofe. Uma inteligência boa, relativamente, assim, perto de muitas pessoas que talvez não tenham um diagnóstico e tenham uma deficiência intelectual. No norte a gente vê muito isso por falta de alimentação adequada. Então eram pessoas normais, típicas, e que por falta de alimentação tiveram desde pequenininho, às vezes a mãe durante a gravidez, a criança tem, o adulto tem uma deficiência intelectual leve. A síndrome de Down também pode ir de leve até severo. E esses leves, eles fazem a faculdade com, principalmente a gente tem pedagogo, educador físico, assim, várias administração. O problema é depois o mercado. Então ele cai um pouco na tua pergunta. Como a sociedade está vendo isso? E eu vou perguntar para vocês, se eu disser assim, lixo que não é lixo, não sabe? Não vai pro lixo, separe. Da onde saiu isso? Da escola. Quem já morou em Curitiba? A gente educou as crianças para elas irem educar os pais. As leis de trânsito, a gente educa as crianças para eles levarem os pais. Então a escola, ela é uma transformadora de paradigma. E a hora que a escola absorver e souber lidar com a diferença, a sociedade vai seguir. Eu tenho que dizer para vocês que eu tenho duas filhas, uma tem 38 e outra tem 34. E elas cresceram comigo desde pequenininha, com todas as deficiências que eu tinha, tudo que eu tinha. E ainda quando alguma mãe ficava doente e ia para o hospital, eu pegava a criança para ficar lá em casa, elas ajudavam. Cresceram nesse meio. Hoje meu neto está com o diagnóstico de autismo. Pensa que isso foi um terremoto? Não. Tem luz no fim do túnel, tudo dá para fazer, minha mãe aprendeu. Então elas cresceram sabendo que tinham que fazer. A deficiência em si, ela não pode ser uma definição da pessoa. Nem a inteligência é uma definição da pessoa, porque a inteligência depende de qual. São inteligências múltiplas, né? Variadas. Além de tudo, a gente tem a inteligência emocional, e às vezes eu posso ser muito inteligente e não me adaptar em determinada situação. Então eu penso que a sociedade está em transformação à medida, na minha percepção, que a educação conseguir avançar. E enquanto nós, professores, estivermos parados olhando para a lei e não para o mundo que a gente vive, nem para a realidade que a gente tem hoje, que seria o cronossistema de Bronfenbrenner, nós não estamos ajudando. E eu penso que a sociedade, ela é movida pela educação. Essa é uma concepção minha muito forte. Mas tem um problema prático nessa questão. A Fátima sempre faz analogia de trocar o pneu do carro andando, né? Que é o que a gente está fazendo, né? Porque, de novo, legalmente a gente vive a educação inclusiva no Brasil. Desde 2000, alguma coisa, 2003, né? Desde 2003 está na lei. A educação inclusiva é o nosso sistema, único sistema educacional. Na teoria, na prática a gente nem começou a trabalhar isso ainda. Na prática a gente nem começou. Na faculdade de pedagogia,
Na federal tem a disciplina anual da Fátima, que é uma disciplina que não contempla tudo, né, Fátima? Uma disciplina anual, mas ainda tem como matéria 60 regular. horas. Os pedagogos saem de lá com 60 horas de Fátima. Tem 3 ou 4 universidades federais no Brasil que têm essa matéria na grade curricular. Algumas outras têm computativa e a maioria nem tem. Então o pedagogo, hoje ainda, o que se forma, está se formando hoje, nesse ano, ele não sai preparado para a educação inclusiva. Não é preparado para isso. Se eu falar na pedagogia, se eu falar no resto da educação, letras, ele não sai mesmo. As licenciaturas não tem. Agora, só que aqui tem professor que não fez licenciatura. Tem o cara que fez engenharia, o cara que fez física, esse nunca viu. Mas vai ter que trabalhar com o aluno da mesma maneira. Então a gente está trocando o pneu com o carro andando. E é um problema, porque a gente tem que pensar em grade base curricular, lei, né mesmo? Tem que Mas mudar. a lei brasileira de inclusão diz que todos os Isso, cursos têm que ter. E tem Como que ser diz transversal. Libras. E daí o que fazem? A universidade põe Libras, mas põe optativo. Então, de novo, aquilo que poderia ser de fato transformação social, ela de alguma forma vai se perdendo nisso. Então a gente depende ainda de pessoas que querem estar aqui falando sobre isso, mas institucionalmente ainda a gente não tem, e na base curricular a gente ainda não tem, já deveria ter. E isso transversalmente, porque mesmo na federal, quando eu estava lá com o aluno, tem a matéria da Fátima. Daí só que lá na matéria da história da educação, ou na outra matéria, seja qual for, você fala, tá, mas e o aluno autista? E o aluno com deficiência? Fala, não, esse é assunto lá para a Fátima. Então, transversalmente também você não discute, não é assunto para a Fátima, deveria ser assunto de todos, porque o professor vai dar aula. Só que daí cai para a gente aqui fazer agora. Vai, se vira, você vê o aluno aí agora, como é que faz? Então, quando houve a adaptação do currículo da universidade, os alunos fizeram abaixo-assinado para ter mais 60 horas, porque eles têm eu no primeiro ano, e eles queriam ter mais 60 envolvendo prática no último. E politicamente isso não foi possível, porque não foi respeitada a vontade dos alunos, e sim a política interna de outros que queriam mais aula para não perder vaga dos professores. Porque daí o que acontece? Eu sou a única professora contratada, psicologia da educação / educação especial. Eu sou a única especialista de fato. E daí o que eles iam ter que ter? Contratar mais especialistas para poder mais dar essa disciplina, e daí outros lá, por exemplo, educação infantil, política da educação, que iam perder espaço. Então, o abaixo-assinado, o movimento dos alunos acabou em nada. Então, ainda a gente tem a resistência de uma forma geral, como se eles não entendessem. Então, o que o Fábio está falando é assim, na Lei de Diretrizes e Bases Nacional 93/94/96, então, em 1996, a gente já tinha no artigo 58 escrito preferencialmente na escola regular, com adaptações razoáveis, isso já tinha lá, só que ninguém obedecia de fato. Aí precisou vir a Lei Brasileira de Inclusão, que foi em 2013, e daí nesta, se não fizer vai preso, se disser não, o diretor vai... Aí começou alguma coisa. Mas nela está escrito que todas as universidades têm que ter uma disciplina que contemple a educação especial. Provavelmente ela está em algum lugar aí na faculdade de vocês, mas como optativo, que nem aconteceu com Libras. Quem mais quer fazer perguntas ou comentar um caso prático? Obrigado. O meu nome é Davi. Eu tenho, na verdade, são duas perguntinhas. Eu acho que vou fazer as duas em seguida e você responde. Uma delas é, hoje em dia, a ocorrência, né, de casos de autismo, quando assim, ela é maior, ou é porque antigamente não se fazia o diagnóstico? Essa é a primeira, não se conhecia mesmo. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é, a legislação, a regulamentação para esse tipo de educação, inclusão, etc., para o ensino público e o ensino privado é o mesmo ou são diferentes? O Fábio responde a primeira, responde a segunda. Hoje em dia, as duas coisas da pergunta, tem mais casos, mas por vários fatores. O pessoal fala, né, tá na moda, tudo é autismo. Já viu agora no censo, foi a primeira vez que o Brasil teve um dado de censo, agora no último, de autismo, e deu 1,8% da população. Então, 98,2% não são autistas. Então, não é tudo autismo, né? Mas a questão é que se tiver uma sala com 60 alunos e um autista, vai dar trabalho, né? Mas o fato é que, como eu expliquei lá nas classificações diagnósticas, não sei se você veio de manhã, não?
Não. Mas eu expliquei um pouco das classificações. No CID-10, por exemplo, que é a classificação que a gente usa no Brasil até hoje, o CID-11 já está publicado, vai entrar em vigor, mas no CID-10 ainda existe autismo infantil, transtorno global de desenvolvimento, síndrome de Asperger, vários diagnósticos separados. No DSM, que é o manual americano, já em 2013 mudou para o transtorno do espectro do autismo e reuniu essas condições todas no diagnóstico de TEA, transtorno do espectro do autismo. Então, antes de 2013, para começar, esse é um dos fatores, os diagnósticos eram separados. Eu fui diagnosticado com 20 e poucos anos, e se eu tivesse sido diagnosticado quando criança, o meu diagnóstico não seria de autismo, porque era outro nome que se dava, aí já é um fator. Então, quando você uniu todos os diagnósticos dentro de um grande diagnóstico, aumentou o número de casos. Outro fator que contribui para isso, como você falou, conhecimento. Na época minha mãe levava, eu tenho 2 irmãos autistas também, minha mãe levava mais no médico, ia com um, voltava com o outro, e o médico dizia assim, não, cada criança tem seu tempo, vai falar, vai andar. E cabia ela aceitar aquilo, porque não tinha conhecimento nem do profissional e nem da família. Então, conforme foi aumentando o entendimento, o conhecimento também das famílias, aumenta o diagnóstico, porque hoje, diagnóstico 1 ano e quantos? Teu filho? 1 ano e 3 meses. Porque já conhecia alguma coisa, provavelmente, já entendia, tua mulher trabalha com isso. Então, na minha época, não tinha nem o médico que entendia. Hoje, a mulher dele é fisioterapeuta, entendeu autismo, o TO entendeu autismo, o fonoaudiólogo entendeu autismo, o pedagogo entendeu autismo. Então, você tem mais profissionais que são capazes não de diagnosticar, mas de identificar. Isso aumenta o diagnóstico. Eu, quando ia para a escola, eles me expulsavam da escola, que era mais fácil. Hoje a professora vê, não, esse aluno tem alguma coisa. Então, o aumento do conhecimento da sociedade e dos profissionais também aumenta o número de diagnóstico. Junto com isso, quando eu vou buscar o profissional, hoje é muito mais fácil eu encontrar um profissional que faça esse diagnóstico do que antigamente. Antigamente você não encontrava um profissional. Por mais que você suspeitasse, você via que tinha um atraso no desenvolvimento, você não encontrava um profissional especializado nisso. Porque era um caso, em 1990, era um caso em 1500 de autismo. Se fosse um caso em 1500, você vai se formar, você vai escolher o quê? Vai escolher autismo para se especializar? Não, né? Porque você vai morrer de fome. Então não tinha profissional. Hoje, dados dos Estados Unidos, 1 a cada 31. Então hoje, o médico faz especialização, porque o médico na faculdade também não aprende sobre autismo, ele tem que se especializar. O médico se especializa, o professor se especializa, o fisioterapeuta se especializa, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional. Vários profissionais se especializam em autismo. Então, você tem muito mais profissionais neuropsicólogos que podem identificar. Isso aumenta também o número de diagnósticos. Então, veja quantos fatores. Mudanças dos critérios que foram largados, mais profissionais qualificados, mais conhecimento da família e mais acesso. Porque até hoje no SUS ainda é difícil, mas ainda você consegue. Mas pagando, né, o plano de saúde, você tem mais acesso. Então, tudo isso junto que aumentou o número de diagnósticos. Junto com isso, a gente já entende as causas do autismo como majoritariamente genéticas, majoritariamente. Mas tem causas ambientais envolvidas, que não são muito bem conhecidas, algumas e outras são. É importante dizer que essas causas ambientais são intrauterinas. As pessoas às vezes falam, a vacina causa autismo, isso já foi comprovado que não. Mas existem causas ambientais conhecidas e outras que a gente não sabe. Será que a pessoa fala poluição? Realmente aumentou muito a poluição no mundo. Será que a poluição contribui? Aquela mãe que fica exposta ao ambiente mais poluído pode ter um filho autista? Porque é intrauterino. Mas a gente já sabe que a idade do pai acima de 40 anos aumenta a chance de ter filho autista. O uso de algumas drogas na gravidez pela mãe, tipo maconha, aumenta a chance de ter filho autista. Daí a mãe fala assim, mas eu não fumei maconha e meu filho é autista. Claro que não né? Você precisa ter essa base genética. Mas tem outras causas ambientais que a gente não pensa muito. Por exemplo, quantos por cento da síndrome de Down são autistas? 39,8%. 40% das pessoas com síndrome de Down hoje a gente sabe que também são autistas. Antigamente era diagnosticado, síndrome de Down, pronto. Já respondeu. Hoje você sabe que são autistas também. Posso dizer uma coisa que eu aprendi hoje? Eu vi o cachorrinho que morreu, né, ontem, estava tomando o Gardenal, fenobarbital. E aí eu lembrei que uma irmã minha tomou quando pequena, porque ela era muito nervosa, chorava muito, ninguém sabia até hoje o que ela teve, depois passou, e ela tomou lá uns 6 meses. Diz ali na bula que não é para dar para nenhuma mulher de idade fértil e nem menina que possa um dia vir a ter filhos, porque pode causar neurodivergência. E ela tem um filho autista. Mas isso não é bem esclarecido. Não sei se é difícil. Mas veja outros fatores ambientais. O que acontecia com uma criança com síndrome de Down há 25 anos atrás? Você via um síndrome de Down com 40 anos? Difícil, morriam. Morriam. Hoje eles vivem. Então você aumenta o número de autistas, porque crianças que não progrediriam, hoje estão vivas. Aumenta o número de autistas. Outra coisa, parto prematuro. A gente sabe que tem uma relação com o autismo, uma causa ambiental. A gente não sabe, não é causal, ele é prematuro por ser virou autista. Pode ser inclusive por causa da gestação de uma criança autista. Mas o que acontecia com o parto prematuro há 10 anos atrás? Não muito longe. A criança nascia e morria. Hoje a criança nasce do tamanho da minha mão e vive.
Então é uma criança que não seria autista, porque ela morria. Então veja quanta coisa tem por trás envolvida, mesmo ambiental, que antes a gente não tinha. Com o aumento da evolução da medicina, hoje tem muito mais autistas. Então aumentou o número de autistas, porque aumentou o número de pessoas que fazem parte desse grupo, que hoje progridem e que antes morriam. Mas aumentou também o conhecimento e a mudança de critério diagnóstico. Então, mas tem mais autistas hoje que antigamente, com certeza, porque antigamente primeiro você não fazia o diagnóstico. Além de não fazer o diagnóstico, a gente olhava uma criança diferente e dizia, é esquisita. O outro dizia, parecido com o pai, já vê que o pai também já era, o avô já era. O autismo, 97% a 99% são fatores genéticos e desses 80% hereditários. Ah, mas olha, é igualzinho o pai dele, né? Então, assim, e níveis diferentes de suporte. Então, alguns conseguiam lidar mais com as situações do ambiente, outros a família deixava, esses três são assim, eles não vão na festa, tudo bem, eu não gosto de ver isso, tudo bem, e assim ficava. Predominantemente meninos, mas isso não significa que hoje a gente não esteja vendo um grande número de meninas, principalmente com diagnóstico tardio, porque as meninas têm um comportamento muito diferente dos meninos de forma geral, apesar de estar dentro do espectro. Elas mascaram muito mais, a menina tem muito mais facilidade de responder às exigências da sociedade, coisa que os homens, os meninos, têm mais rigidez de se adaptar às regras e às coisas. Então isso também é um motivo hoje. O dado que a gente tem hoje ainda é 4 meninos para cada uma menina. Esse dado está sendo contestado porque, de fato, por fatores genéticos, sempre deve haver mais homens que mulheres autistas, porque o homem tem uma propensão genética maior a ser autista. Quer dizer que o homem, para você ser autista, você precisa ter uma quantidade de genes alterados, não é tipo assim, tem um gene alterado e é autista. É uma quantidade e depende da expressão gênica. Eu posso ter uns genes alterados, a Fátima ter os mesmos e eu ser autista, ela ser esquizofrênica. Não quer dizer que a pessoa vai ser, não era fácil fazer diagnóstico, né, se fosse assim, né? Mas, então, por causa genética, o homem precisa ter menos genes alterados. Se precisa ter menos genes na natureza, é mais fácil de acontecer, é menos difícil, vamos dizer, então por isso tem mais homens. Mas esse 4 para 1 está sendo contestado porque tem estudos muito recentes, quando eu digo muito recentes, tipo de 3 anos para cá, 2 anos para cá. Criancinha, ainda estão confirmando. Mostrando que talvez nem os instrumentos que a gente usa para diagnóstico contemplavam bem as mulheres, porque desde que o autismo começou a ser estudado em 1942, 43, ele sempre foi estudado em cima do comportamento masculino. E daí é óbvio, né? Porque depois que alguém fala, parece óbvio. É óbvio que a menina não é igual ao homem, né? Um piá, né? Mas a gente fazia a tabela baseada no comportamento masculino, a gente fazia os estudos. Que eram os que tinham, né? Que eram os que tinham para observar, e hoje, que apareciam. Os estudos estão mostrando, por exemplo, que a questão, eu falei lá, tem o interesse escrito hiperfoco. Hiperfoco em mulher é diferente de hiperfoco em homens, vocês estão mostrando. Pessoas já diagnosticadas. O homem tem hiperfoco, é aquela criança de 7 anos que tem hiperfoco em astronomia. Fala do James Webb e tudo. Daí você percebe como isso não é normal, porque as crianças de 7 anos não querem saber de astronomia. A menina não, ela tem hiperfoco em K-pop, é a mesma coisa que as outras meninas gostam, porque ela é hiperfoco, restringe ela de aprender outras coisas e que é muito intenso. E nas outras meninas, elas gostam, e daí só que disfarça. Os estudos mostram que as meninas conseguem, as mulheres conseguem mascarar mais do que os homens. Os homens também mascaram, às vezes inconscientemente, às vezes conscientemente. As meninas mascaram muito melhor. Então ela imita o comportamento das coleguinhas e vai passando batido. Então, uma coisa que é importante na fala do Fábio, mascarar, ele está por trás de me adaptar o máximo possível no meio para não sofrer. No meio, isso a gente pode observar em sala de aula. Às vezes o esforço que é feito para ser como os outros, o que é um pouco daquilo que eu falei de manhã que está relacionado. Eu não posso estar um pouco grávida. Ou eu estou grávida ou eu não estou grávida. Então não existe alguém um pouco autista, levemente autista. A gente já sabe hoje que esse mascaramento é um sofrimento muito grande. Muito então, grande. O índice de suicídio de mulheres autistas é muito maior que o homem. Na sociedade em geral, os homens se suicidam mais. As mulheres tentam mais, os homens se suicidam mais. Eu ia falar tem mais sucesso, não tem sucesso. Se se suicidou, você não teve sucesso. Nos autistas, as mulheres se suicidam bem mais. Como eu falei, até 9 vezes mais taxa de suicídio na população autista são mulheres. Porque elas mascaram mais, isso faz mais sofrimento. Sofrem muito mais, e daí isso... As crises das mulheres, os estudos mostram que são diferentes, fala da desregulação do homem e da mulher. O homem tem aquela crise mais explosiva, mais agressiva, quando é criança. Quando é ficando maior, a agressividade vai diminuindo e as crises também, porque você vai se conhecendo ou vai fazendo terapia. Mas as mulheres, elas têm crises, existem tipos de crises. Salto down, melt down. Dos homens é essa, que explode, que bate, que joga. As mulheres é o shutdown, que elas desligam.
elas se reúnem para dentro, elas ficam... Você pega na escola e vai buscar a criança que não tem diagnóstico, o menino. Fala assim, como é que ele foi na aula? Daí uma professora fala assim, ele bateu em todo mundo, ele guardou todo mundo, ele quebrou tudo. Tem que levar esse menino no médico. Vai dela. A menina, como é que ela foi na aula? Nossa, ela ficou quietinha, boazinha, ela estava em crise, ela baixou na carteira e ficou quieta a aula inteira. Ela arrumou que todo mundo espera. Mas era uma crise e ninguém percebeu. Então você não percebe a crise, não percebe o hiperfoco na menina e ainda ela mascara. E o instrumento que você faz diagnóstico não contempla todas as características dela. Então eu vejo que as mulheres não foram ficando de fora nesse meio tempo. Hoje você começou a diagnosticar mais mulheres, então você aumenta também o número de autistas. Tanto que as mulheres têm o diagnóstico mais tardio. E junto com tudo isso tem a questão social. Eu falei que o autismo não é um diagnóstico, é um fenômeno social. Eu lembro quando eu ia nas festinhas de aniversário, quando eu ia dar muito cuidado para 2 festinhas quando eu era criança. Veja só, na vida inteira você foi cuidado para 2 festas. E daí eu fui na festinha. Deve ter. Eu fui na festinha, os meninos estavam lá fora colocando fogo no gato, chutando as coisas, queimando tudo. E eu estava no canto da sala girando a roda com um carrinho assim. Ficava comigo, que tinha seletividade alimentar, né? Não falava nada. Todo pai e mãe que passava essa menina aí é doente, porque é assim que a gente falava, as meninas estavam lá correndo. Agora leva a menininha na festinha. E ela ficou quietinha, não comeu nada, não se sujou e fala pouco. É uma filha que a gente pediu a Deus. O social influencia, porque você espera da mulher aquele comportamento. E do menino, não. Que meia, que não sei o quê. Então, tudo isso olha que boazinha que ela é. O menino não é boazinho se ele fica bonzinho se ele ficar quieto. A menina se fica quieta. Então, resumindo, nós temos mais número de casos porque a ciência evoluiu e a gente sabe mais. E houve a mudança do DSM-4 para o DSM-5, que agrupou esses sintomas, que foram aquele quadro que eu mostrei lá. Eu vou mandar em PDF a minha apresentação, que vocês pediram. Então, isso é um dos fatores. Outra coisa que o Fábio não falou, que eu acho importante vocês saberem, é muito difícil a gente ter uma pessoa que tem já uma diversidade no desenvolvimento e só tem uma coisa. Então, a gente tem síndrome de Down com TDAH, síndrome de Down com rebaixamento auditivo visual. Só a síndrome de Down tem 177 comorbidades. Não só orgânicas, mas relacionais, emocionais. O que eu não posso ter na síndrome de Down é a dislexia, porque eu preciso de um diagnóstico diferencial com inteligência normal ou altas habilidades. Tirando a dislexia, o resto eu posso ter. A mesma coisa acontece no autismo, ou em qualquer outra coisa. Então, eu posso ter uma combinação de diagnósticos que ficou historicamente subdiagnosticado o autismo, sendo que talvez ele fosse o primeiro diagnóstico. Mas como a gente conhecia mais o TDAH e aquele menino quebrava tudo, então, porque ele estava no sofrimento sensorial e daí a gente já deu o diagnóstico de TOD para ele. E vocês entendem o que aconteceu historicamente? E eu trabalho com práticas educativas parentais. Quando eu faço uma análise histórica de como os pais eram antigamente, na minha época, e como os pais são agora, meu Deus, eu vejo minha filha escrava do meu neto. E foi minha filha, gente. Que eu ensinei. Né? Então, isso é uma situação. Ao mesmo tempo que eu já fui bem mais benevolente do que meus pais. Então, nós fomos historicamente enfraquecendo a figura do pai, né? Historicamente, a figura do homem. Quando a mulher resolveu sair de trás do fogão, ela não precisava ter acabado com as coisas em volta, mas isso mexeu nas práticas educativas parentais, porque daí ninguém mais tem moral. Minha mãe dizia, quando teu pai chegar, a gente corria arrumar tudo. Hoje, que bom, meu pai vai chegar, ele vai dar o que eu quero e pronto. E o que as evidências científicas mostram, quanto antes eu fizer abordagem na pessoa autista, melhor o desenvolvimento. Antigamente, isso inclui eu tinha 15 primos e eu era obrigado a interagir. Né? Não tem que. Eu tinha uma intervenção que não era clínica de novo, mas eu tinha estímulo a todo momento. Tem crianças que podem ter tido esses estímulos, terem autistas e ficar imperceptível durante a vida. Isso às vezes é muito comum você retirar diagnóstico, inclusive, porque lá divide um pouco essa parte clínica da parte social. Nos Estados Unidos, por exemplo, meu irmão morou lá, é muito comum que famílias nem perpassem pelo médico para ter um diagnóstico. Porque o filho vai para a escola e na escola tem todas as abordagens que ele necessita. Para que ele vai querer um laudo médico? Não precisa, ele não vai. Aqui no Brasil, de novo, se não tiver o laudo, você não tem acesso a nenhum direito. Mas eu, mal ou bem, eu era estimulado, de qualquer forma, não na marra. Veja a constituição das famílias hoje, né? Você tem um filho, às vezes, não tem nem 2, e a criança não é estimulada muitas vezes, como era antigamente, porque existe essa superposição, mora num apartamento pequeno, é tudo diferente hoje. Então, isso também talvez aumente a evidenciação do autismo na sociedade. Vocês falaram da questão ambiental, né? Hoje em dia,
talvez muito diferente do que foi na década de 80, 70 e para trás. Né? Exposição a telas, tem alguma coisa a ver? Eu já ouvi. Não, mas diretamente, o autismo Diretamente. produziu, o autismo não, ele produz comportamentos que muitas vezes podem Aquele parecer. termo que eles inventaram, autismo de tela, eles inventaram o termo, isso não existe autismo de tela. O que eles quiserem dizer com autismo de tela? Que a criança exposta à tela, muito tempo à tela, muito pequena, ela vai ter comportamentos parecidos com uma criança autista, mas ela não é autista, porque o autismo é uma neurodivergência. Essa criança, não, ela tem um desenvolvimento típico, afetado comportamentos por causa que ela não tem estímulo, o estímulo dela é só a tela. Então, é claro que isso causa um déficit em qualquer criança. Voltamos naquelas imagens do quando eu pus a frase, a ciência que trata da relação entre o ser vivo e o ambiente que ele vive. E daí eu coloquei uma tela que tinha a natureza, que tinha um pai olhando para a criança, e tinha o mar, e tinha o sol, e depois pus a outra tela, que aparecia todo mundo, até o cachorro no celular. Então, isso é uma produção do modelo de comportamento. Automaticamente, como eu disse, se eu estou numa escola, se eu estou numa universidade, que todo mundo faz fofoca, com o tempo eu vou estar fazendo fofoca. Se eu estou num ambiente que todo mundo lê, ou vê série, quando você vê, para você fazer parte daquilo, isso acontece. Quero terminar a pergunta Deixa eu terminar da tela, só um pouquinho. Tela para mim devia ser proibido, que nem você dá tela para uma criança menos de 4 anos, que nem se dá cigarro para uma criança, devia ser proibido, né? Mas o fato que não é, os pais dão. É claro que numa criança autista, se ele expor a tela, assim, vai piorar. Pensa numa pessoa que já tem déficit de comunicação, déficit de interação, e eu deixo ela numa tela. Coisas repetitivas aí. Piora muito, mas às vezes a tela vai ajudar na comunicação aumentativa. Então tudo é momento e é coisa. Mas não existe um autismo causado por telas. Vai piorar numa criança autista? Com certeza. Ela não vai ter menos estímulo ainda, ou um tipo de estímulo só. E isso até para as crianças típicas, aquela satisfação rápida, né? Esse vídeo já acabou, vamos pro próximo, vamos pro próximo, vamos pro próximo. Quando ela precisa focar na aula por 15 minutos, não vai focar. Né? Em qualquer criança. E acho que os pais, como eu disse hoje, eles parecem que antes o que se fazia, né, de brincar mais com a criança, de estar com a criança, a tela, meu Deus, você vai no restaurante, quanta criança com tela, e vontade de dar umas bordoadas nos pais, porque depois eles vão vir na nossa universidade, entendeu? Então eu penso isso, é por isso que eu quero fazer. Mas não existe autismo. Eu ia falar lá, a Lei Brasileira de Inclusão, nossa, ela é a mais consonante com a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E ela é feita para todos os aspectos da vida de uma pessoa. Então, ela ali tem para tudo. Quando ela fala da educação, ela está falando em todos os aspectos, inclusive ela cita a universidade, ali como é que tem que ser. Independente dela ser pública ou privada, universidade é universidade. Então, as regras para cá são as mesmas de uma particular. O que acontece é que muitas vezes que a gente está vendo que uma particular acaba contratando uma equipe de psicólogos só para fazer o acompanhamento, faz o plano individualizado, não quer perder o aluno que está pagando, então se esforça muito para que ele permaneça com qualidade. Se ele vai indo bem, já fala, olha, fizemos, cacareja lá. A gente faz um monte de coisa legal com os NAPNES, eu não sei se vocês têm NAPNE aqui, mas o nosso NAPNE lá é forte. Hoje o coordenador do nosso NAPNE é cego, a gente já teve um professor surdo que foi coordenador do NAPNE, hoje ele é um técnico administrativo, mas é cego. Então a gente sempre, é isso que eu digo, nada sobre nós sem nós. Eu falando é uma coisa, vocês ouvindo o Fábio com uma história de vida é outra coisa. Eu posso ter vivido a minha vida com isso e agora está recentemente com o meu netinho com o diagnóstico. Isso faz muita diferença na vida. Ele tem uma história de vida que é ímpar, como qualquer outro aluno nosso que tem alguma neurodivergência também tem. Acho que se uma coisa pode ficar da nossa fala de hoje é tentar olhar, que eu não vim de bruxa, mas quando eu me visto de bruxa e eu vou pedindo para irem tirando as partes, é que enquanto eu estou olhando um diagnóstico, eu não estou vendo a pessoa. E se eu não estou vendo a pessoa, eu não posso educar. Porque o medo da gente paralisa, me faz sentir incompetente. E como é que eu vou ficar competente? Primeiro tem que olhar a pessoa. Vamos olhar como é que está funcionando, o que gosta, o que não gosta. Como eu vou atender o Fábio, que faz milhões de perguntas no meio da minha aula. Como eu vou administrar isso? Para mim é fácil, porque eu sou uma pessoa que já trabalhei muito com vários alunos na sala, principalmente pequenos. E na universidade é mais fácil, porque os outros colaboram. Quando é uma criança pequena que um interfere muito, os outros
né? Pega fogo na sala. Então, já sabia lidar com aquilo, é diferente. Então, eu diria para vocês que, independente se é pública ou particular, cada instituição que não tem receita tem que se unir em torno daquelas turmas que tem um aluno, ou 2, ou 3, que nem no nosso caso nós estamos com uma média de 2 a 3 por sala na federal hoje. E os que têm mais altas habilidades, com um quadro de autismo junto, estão na medicina ou na engenharia. Então, assim, a demanda para nós, assim, é muito grande de ir ajudar esse meio de caminho. Então, ontem eu atendi um aluno da medicina, ele é muito inteligente, gente, ele é muito inteligente. Mas ele tem, além do autismo e de altas habilidades, ele tem síndrome de Ehlers-Danlos, que ele não contou na universidade, e não quer que ninguém saiba. Então ele sofre porque nos plantões ele tem que ficar muito tempo em pé, isso dá dores horríveis e ele não quer contar. Daí acham que ele está fazendo corpo mole porque ele senta. Daí vem falar comigo e daí eu tento fazer com que ele conte, ele diz, não vou contar mais isso. Daí nesse último encontro nosso, porque ele é super bom aluno, ele é muito bom nas coisas que ele faz, ele olhou para mim e disse, você acha que alguém vai se tratar comigo um dia, depois de tudo que eu estou estudando? Você ia se tratar comigo? Então, eles também têm as questões pessoais deles, nesse mundo lá fora, que é um mundo para todos. Eu pergunto para vocês, algum filho de vocês não se formou e vocês não ficaram com medo do mercado não absorver? Imagine para eles. Então, no autismo, eu penso que é mais fácil a gente oferecer o mercado de trabalho. Mas na síndrome de Down tem um fenómeno, infelizmente, capacitista. Olha a síndrome de Down e pronto, já não tem condições de ser um treinador físico, ser um pedagogo. E talvez não tenha sozinho, porque tem a deficiência intelectual. Mas isso não impede dele estar numa academia, ter algumas responsabilidades ali dentro. Porque nós temos pedagogas no Brasil, que são várias, elas estão nas escolas, elas não são regentes, mas elas são muito competentes em várias outras funções. Elas nunca vão ser donas de uma sala sozinha, talvez não deem conta disso. Mas eu também não dou conta de computador, eu não dou conta de outras coisas. Eu vi uma notícia ontem, ou antes de ontem, mas é coisa assim de canal de YouTube. Foi uma notícia de um veículo, né? De uma moça, segundo aquela informação, foi a primeira pessoa autista que iria ter a carteira de motorista. Ela estava com a gente, eu participei no final de semana do encontro de autodefensores, é verdade isso. Na Argentina eles já dirigem faz anos. Não, síndrome de Down, né? Oi? Síndrome de Down. Não, isso, desculpa, eu Na acho. Argentina, as pessoas com síndrome de Down já dirigem faz tempo, mas dirigem em espaços privados, não, assim, a gente tem poucos que saem na rua hoje em dia. Nós estamos no Brasil já com 5 com a carteira de motorista, tirado, fazendo provas sem adaptação, pessoas que estão alfabetizadas, que têm noção do que é perigoso, do que não é, do que é errado. Então, se eles estão com a carteira sem nenhuma adaptação, não tem como a gente dizer que eles não têm esse direito, porque legalmente eles têm, como eles podem votar e tudo mais. Eu fico Então, feliz isso de ver existe. aquela... Então, isso que eu quero dizer, existe uma quantidade muito grande de pessoas com síndrome de Down que é limítrofe e que a gente não sabia antigamente porque eles não eram estimulados desde pequeno, porque ficavam numa escola especial e olha, eu não falo mal da escola especial, eu só estou dizendo para vocês a verdade. Ali eu só estou com gente que não fala, que tem mais dificuldade e talvez o investimento no meu potencial ali não seja do mesmo jeito do regular, que está puxando a pessoa o tempo inteiro para ir para um outro patamar. E onde ela tem estímulos diferentes para que ela esteja dentro do mundo real e não do mundo adaptado a ela. Então eu digo que é possível uma pessoa com síndrome de Down ter várias funções. A gente está no grupo de autodefensores, a gente tinha uma vereadora de... não sei se é o nome da cidade, aqui do Paraná, e ela assim, qualquer coisa aqui no meio dá licença, vou fazer uma coisa fora do protocolo. Então assim, ela já pegou a manha de como se comportar numa sessão, que o tempo inteiro ela dizia, isso é decoro. E daí todo mundo olhava para ela assim, então, é possível? É. Inclusive a roupa que ela veio, ela usou todos os dias salto, maquiagem, cabelo com penteado, que ela mesma fez, diferente dos outros todos de tênis.
Tanto que quando foi ter atividade física, a gente falou, doutora, a senhora precisa ir de tênis amanhã. Cadê? Então, assim, o meio faz a pessoa, né? O meio faz a pessoa. Ali parecia que ela era doutora e eu não. Porque nós de tênis descabelado lá, e ela toda vereadora, né? Arrumadinha, com esse mundo da política incorporado. Então, eu digo para vocês assim, o capacitismo, ele é um problema. Quando a gente não pensa que alguma coisa pode acontecer e todo mundo vai poder aprender. Naquele pilar do novo paradigma da ciência, que é complexidade, instabilidade e intersubjetividade, a gente dizia que é síndrome de Down, simples, né? Daí eu pergunto hoje, a síndrome de Down nasceu onde? Recebeu atendimentos? Foi estimulado? Tem comorbidades? Daí, segundo, era a estabilidade. Todos têm deficiência intelectual, não vão aprender. Daí, eu digo, no novo paradigma da ciência, instabilidade. Não vai aprender o quê? Quando chega na minha escola e diz, mordeu, empurrou, bateu, jogou, cuspiu, foi embora, vocês ensinaram tudo isso, não veio no chip. Não veio no chip. Morder, empurrar, não veio no chip. Ela está devolvendo o que ela aprendeu. Então, vamos tratar de ensinar coisas. Então a pergunta é, não aprendeu o quê? Como? Como foi ensinado? Por quanto tempo? Eu sou alfabetizadora. E daí, para a gente alfabetizar uma criança típica, eu preciso de 2 anos. Antes disso, ela não pega aquele texto. E uma criança com deficiência intelectual, eu vou precisar 4 ou 5. Sendo que eu preciso de a mesma metodologia, o mesmo empenho. O que acontece? A gente ensina 1 ano e diz, não aprendeu nada. Troca a escola, pega um professor deprimido, o outro não faz nada porque tem deficiência. Aí a gente pensa que não alfabetizou a pessoa com a síndrome de Down porque tem síndrome de Down. Não, ela não se alfabetizou porque ela não teve um investimento de longo prazo no processo da alfabetização. As famílias que fazem, nós temos uma grande maioria das pessoas com síndrome de Down lendo no mundo. No mundo. Então o Brasil ainda não captou que essa deficiência intelectual ela é uma coisa que depende da plasticidade cerebral, do estímulo e assim, eu diria para todas as outras situações. Isso vale para o surdo, isso vale para o cego, isso vale para a deficiência motora, que eu estou contando ali para eles, que eu estou fazendo TCC de uma aluna nossa, que ela é muito comprometida motoramente, assim, ela teve uma paralisia cerebral na hora do parto, ela cai várias vezes no meio da aula, assim, pá, aí bate no rosto, bate não sei o quê. Então isso também faz com que as pessoas desacreditem dela. Ela fala e baba e muitas vezes não dá para entender o que ela fala. Eu, que estou mais tempo perto dela, já entendo. E quando ela fala e eu respondo, as pessoas olham para mim e dizem, como você entendeu isso? Prestar atenção no conjunto da informação. E agora eu arrumei um emprego para ela, já vai fazer 1 ano que ela está trabalhando em uma escola. E ela nem se formou ainda. E na hora de pegar o TCC dela, ninguém queria. Na verdade, o que acontece é que todos os alunos de tudo que é curso querem vir fazer o TCC comigo. Infelizmente ou felizmente. Aqui, ó, quando eu falei da linha tênue do capacitismo, que a gente vive com isso, e como o Fátima falou, acho que é só a escola para transformar, porque a imprensa reforça muito. Você viu a notícia de pessoa com deficiência na imprensa? Sempre é exemplo de superação. Isso a gente chama de pornô de superação, né? Sempre é um exemplo de superação. Sempre a pessoa vai falar, nossa, ele conseguiu jogar futebol, ele consegue lutar jiu-jitsu, sendo que qualquer pessoa poderia. Há uma reportagem da revista Veja, isso aqui é aluna da UFR, foi aluna da Manu, né? A reportagem da revista Veja que saiu aqui. Manu Aguiar, de 29 anos, superou a paralisia cerebral para conquistar um diploma universitário. Se formou em geografia, ela tem paralisia cerebral, ela fala, né? Já foi confundida com bêbada, porque ela fala de maneira arrastada e tudo mais. Parece bonita essa reportagem, né? Mas é capacitismo puro. Porque ela nunca superou a paralisia cerebral, ela nem vai superar e nem tem que superar. Ela vai continuar pro resto da vida. O que ela superou? Ela superou a sociedade. As barreiras que ela enfrentou, ela superou o método que não era feito para ela, superou o capacitismo dos professores que ela conta na reportagem. Mas a reportagem sai na Veja, mas vai sair na Veja, olha que legal. Manu Aguiar superou a paralisia cerebral. Parece que para ela se formar, ela teve que deixar de ser uma pessoa com paralisia cerebral. E ela não deixou e nem vai deixar e nem vai superar isso. Acho que porque não é algo a se superar, né? Então a gente vê como o capacitismo é enraizado na sociedade e a gente não percebe às vezes, né? Fica bonita a reportagem e eles põem esse é na capa da Veja.
Pensa em sair na capa da Veja com ela, como se ela ficou triste quando saiu na capa da Veja. Eles conseguiram ser igual a todo mundo. Ou como se ela tivesse que ser igual a todo mundo para se formar, né? Sendo que ela falou que às vezes o professor falaram que ela não ia conseguir, que ela não ia Várias ensinar. vezes, e com essa aluna nossa também foi. Eu passei várias situações de ter que ir falar com o outro professor, principalmente os de estágio, que achavam que ela não ia ser capaz de ir, né, fazer, e que as crianças não iam obedecer ela, e foi ao contrário, sabe? Ela, apesar das dificuldades dela de marcha e de fala, ela vai nos estágios bonitinha, ela é a primeira a chegar, e antes, quando ela entrou na faculdade, ela era meio criança. Agora ela se arruma, ela tem piercing, ela está se sentindo uma pessoa, né? Isso é maravilhoso. A mãe dela, que se matriculou no começo para acompanhar ela, eu cheguei lá e falei, me desculpe, se a senhora pôs sua filha aqui, se ela passou no vestibular sozinha, a senhora sai, vai para outra faculdade. Quer fazer pedagogia? Vai para outra faculdade. Porque senão a senhora não vai ajudar ela a crescer. E daí no começo a mãe não gostou de mim, hoje a mãe me adora. Mas ainda acha que eu ponho a menina muito no mundo, né? Então ela sai na balada. Gente, é a vida. Nós temos o João, nosso colega, que ele dá palestra também. Ele é uma pessoa que tem ensino de X frágil, então tem a deficiência intelectual também, e é autista, e ele se formou em fisioterapia agora. Aí os professores falavam, como é que eu vou ter que passar, como é que eu vou te dar um diploma, como é que você vai trabalhar? Hoje ele trabalha na PAI, e tem pacientes que só ele consegue atender, porque os outros não se comportam ou não aceitam outros terapeutas. E ele consegue, talvez por identificação, talvez por outros motivos, mas ele está lá trabalhando. E ele é campeão mundial de judô ainda. Então é uma pessoa que nem conseguiu fazer nada. Né? Pode falar. Como que vocês na Federal trabalham com prazos? Porque os prazos atrapalham. Sim. Né? De maneira geral. Em relação aos nossos alunos, né? Quer dar um exemplo no prático de um prazo que foi dado? As disciplinas semestrais, eu tenho que ser ao semestre e o meu aluno não entendeu que ele tinha que fazer mais uma avaliação. Estou falando de um aluno que eu tive semestre passado, que o diagnóstico, no caso, é de esquizofrenia. E ele não entendeu que ele tinha que fazer a terceira avaliação. E eu tive que conversar mais com ele e tentei resolver da melhor forma possível. Mas não entendeu por quê? Foi mandado um e-mail? Como é que foi? Foi no e-mail, ele começou a voltar às aulas, foi no e-mail, enfim, né? Eu arrastei até o último momento. Mas o prazo, eu vou ser cobrada do prazo. Sim, então, com certeza. Aí reprovou, daí é isso. Né? Mas o que é que a gente pode fazer nesses casos? Todas essas coisas que têm regras, de normas, no primeiro momento isso tem que estar por escrito, talvez assinado, e mais de um momento ser explicado. Porque quando que a gente vai entender a palavra esquizofrenia? Esquizo é cisão com a realidade. Então pode ser que em algum momento ele até prestou atenção, mas se ele entrou em crise, se ele aumentou a medicação, há um delay no conteúdo. Então, se a gente repetir mais vezes, pedir para ele assinar, que ele está vendo, ó, dia tal vai ter uma outra solução que funciona muito, que é o que eu uso. Várias avaliações menores nos casos de pessoas que têm algum diagnóstico, que vocês veem isso. Não deixar para uma prova só. Isso não é viável. Outra coisa, se eu vou fazer prova separada para essa pessoa, eu convido 5, 4 alunos da mesma turma para fazer essa prova junto com ele em outro ambiente. Porque aí eu não estou prevalecendo só para ele. Eu pergunto, alguém daqui gostaria de colaborar para fazer uma prova na outra sala, ou um outro dia, ou fazer uma avaliação em 3 vezes junto com ele? Pronto. E vai sempre ter alguém que vai topar. E com isso a gente está transformando em parte a sociedade. Como eu disse para vocês que eu não faço prova, eu mando para eles um quadro de avaliação. Eu mando toda semana quase, e volta o mesmo quadro. Então eu ponho as datas em amarelo que eles não podem faltar, porque como são muitos dias, e daí eu boto o QR Code lá e a avaliação na sala. Quem não está ali, não fez. E o aplicativo já me manda tudo isso no Excel. Considerando que eu tenho 270 alunos no primeiro ano, são 5 turmas, e isso na graduação. Eu preciso, como eu vou fazer muitas avaliações, eu preciso facilitar muito a minha vida. Senão depois eu me dano, se eu mandar eles escreverem cartas, trabalhos que eles pegam a IA, porque ali não tem tempo. Ali a coisa está acontecendo ao vivo,
E eles têm que pôr alguma coisa. E aí, devagarinho, eu vou corrigindo aquela produçãozinha deles, que no começo é curta, e ainda vou dando feedback. Olha, vocês estão estudando para um, para outro, mas no conjunto. Aqui eu esperava disso, gente, vocês são universitários, será que vocês estão no ensino médio, se esqueceram? Quero coisa de mais robusta, na próxima que eu vou ler. Então, dali cada 15 dias já tem uma outra data em amarelo. Então, estando isso muito assim, não tem como. Além de tudo, eu não faço chamada, isso é outra coisa, eles assinam folha. Eu faço uma lista com tudo que eu posso facilitar a minha vida. Eu sou uma pessoa idosa, cansada, em facilitar a vida. Então, tudo que eu posso, eu faço assinado ou escrito por eles na hora em sala de aula, para não ficar para depois. Então, eles têm visita para fazer fora, apresentação da visita, que daí eu tenho que trabalhar. Quem não consegue pode gravar, porque eu tenho um aluno que diz, não posso ficar lá na frente, eu tenho vergonha, não sei o que. Eu falei, fico pensando que é um pedagogo que vai ter que fazer isso, né? Mas é o tempo dele, está no primeiro ano. Então, você põe aqui para a gente assistir. Então, eu dou várias alternativas para todos, e não só para aqueles. Então, isso faz diferença. Então, não existe, na Federal do Paraná, você não trabalha com essa possibilidade e prazos serem tratados de forma diferente. Eu posso fazer isso, claro. A gente fala lá na lei da inclusão, por exemplo, o aluno tem direito à adaptação curricular. Então, ou seja, a Fátima falando, plano de ensino individual para aquele aluno, conforme as características dele. A gente pensa que dá muito trabalho, mas às vezes facilita muito. Nossa, é a mão na roda. Porque você registra, isso é importante, junto com o NAP, seja qual for a E junto com o aluno, claro, o aluno ele dando soluções. Então você, por exemplo, lá na Federal, é muito comum para alunos autistas, existe uma regra que também, eu não posso fazer menos matérias que isso no semestre, né? Deve ter uma regra assim. Às vezes no plano de ensino individualizado você pode fazer menos matérias. Se eu pôr todas as matérias para esse aluno, daí ele não consegue cumprir os prazos. Mas se ele fizer 3 matérias no semestre, ou 2, ou 1, dependendo da capacidade do aluno. E daí, mas ele vai... Então, isso na lei tá. Mas ele vai caducar, como é que chama o termo? 9 anos. Só que você fazendo o PEI, inclusive esse tempo pode ser prorrogado. Não existe nada. Está no PEI. Você vai estar no plano de ensino daquele aluno, então você facilita a tua vida. Porque então, esse aluno não está dando só para a tua matéria, né? Ele está dando com várias outras que talvez também perca o prazo. Então é muito comum. Eu mesmo já usei na Federal. Esse semestre eu quero fazer só 2 matérias, porque essas outras eu não vou dar conta. Faz por escrito, junto com a coordenação, ou o NAP, seja onde for, o importante está registrado. O plano precisa ser feito com o aluno. E ele saber que a turma dele vai se despedaçando, que ele não... Isso tudo a gente tem que avisar naquela fase, assim. Mas a melhor solução para os que são mais comprometidos ou que estão com alguma dificuldade é diminuir o número de matérias, primeiro. E depois a própria comissão da universidade escolher quais são as melhores matérias do semestre. Então, eu não vou pegar 2 professores daqueles terríveis e botar no mesmo semestre. E a faculdade tem isso, sabe que tem isso. A gente se matricula, a gente corre atrás, às vezes aquela pessoa, ela já vem do ensino médio, já não estão acostumados. O primeiro ano é terrível, né? Tanto que lá na Federal a matrícula do primeiro ano é feita direto, não é os alunos que fazem, né? Mas mesmo depois eles escolhem mais matéria, qualquer aluno, estou falando, escolhe mais matéria do que, né? Ou não sabe escolher direito. E talvez nesse plano tenha que haver intervenção também. Não, essas 2 matérias talvez não fique bom para você nesse semestre, porque às vezes o aluno não vai entender ele isso. Ele quer no horário que ele quer, então a gente tem que negociar. Outra coisa que é importante, que a gente falou um pouco aqui, é a influência da família, que às vezes a gente não pensa, mas se a gente às vezes vai fazer um plano individualizado, a universidade já pensou no modelinho, já pensou que pode ser para ele, chama, pergunta para ele, olha, como é que você acha que seria assim, assado, né? Podemos diminuir o tempo, podemos fazer mais prova, podemos diminuir o número de disciplinas, são todas alternativas ali. Aí você precisa comunicar a família, principalmente se a família que traz e que leva, sabe aquelas famílias que estão em cima, assim, porque senão a gente tem hoje. Então, eu fui contratada, fui convidada, mas não aceitei, para a PUC de Curitiba lá, para ajudar o advogado da faculdade a defender um professor. Tem coisa que faz tanta nheca, para não usar aquela palavra com M, que não tenho, entendeu? Não vou abrir um baú e tirar uma felicidade dali. Porque ao mesmo tempo que eu defendo a inclusão, eu defendo uma coisa que seja razoável. Né? Então a gente tem que pensar nisso. E nesse caso, é uma moça que não tinha braço, estava se formando em fisioterapia. E aí o professor começou a colocar vários empecilhos na parte de massagem, fazer umas coisas lá que ela tinha que fazer. Só que o pai dela, marceneiro, construiu um negócio que ela fazia com os pés assim, e ela passava por cima da pessoa, fazia com o pé tudo aquilo. Ele montou um negócio para ela poder trabalhar. E o professor não aceitou.
e reprovou ela. Só que daí todos os alunos se solidarizaram porque ela fez e ele não aceitou. Ele dizia, eu não vou formar um fisioterapeuta que não tem braço. Simplesmente o pai contratou um advogado, processou a PUC e o professor. E daí não adianta chamar um especialista para salvar o que não tem salvação. A lei diz que dá para mudar várias coisas. Vamos entrar num acordo do que dá para mudar. O problema é nós não acharmos esse meio da mudança, esse jeito de funcionar. Então, prazos são coisas mais fáceis, talvez, de a gente organizar do que vocês pensam. Lá na HC tinha um médico que se formou, ele era uma pessoa com nanismo. E se formou, com certeza. Ele não vai ser ortopedista, né? Com certeza, mas ele pode ser médico, pode ser pediatra, pode ser um anestesista, pode ser oftalmologista. Então a gente fica muito preso também. Como é que eu vou formar essa pessoa? Porque esse é um discurso que a gente vê muito, na medicina principalmente. Quando você forma um profissional, você forma ele para todas as competências daquela profissão, né? E ele fica com medo disso. Mas eu duvido que a pessoa que não tem os dois braços vai ser jogador de vôlei, né? Pode ser, né? Não que não possa, mas eu duvido que essa seja a primeira escolha dela. Mas, por exemplo, na Espanha, atrás do certificado, é colocado as habilidades. Aqui não tem, né? Isso, as habilidades que a pessoa tem. E dá medo do professor, né? Então, eu formei ele médico, ele pode ser o que ele quiser na medicina. Mas não quer dizer que ele vai ser, primeiro porque tem um bom senso envolvido, né? Tem o mercado. Tem o mercado, exato. Mas, então, às vezes, esses medos são frutos do nosso preconceito, que não é maldade, não confunda preconceito com discriminação, são duas coisas diferentes. Mas preconceito a gente tem, né? Naturalmente, o ser humano tem. Eu tenho de político, entendeu? Pelo que vocês estão falando, né? Eu já há um tempo leio sobre aquela parte de aprender inteligência, habilidades. Hoje a neurociência fala isso, existem alguns livros, né? Então a gente percebe, pelo que vocês falaram ali, por exemplo, do síndrome de Down que dirige, né? Ele teve uma aprendizagem. Existe algum método, ou pelo menos assim, algum grupo que estuda uma forma mais simples de a gente criar métodos dessas pessoas desenvolverem a sua inteligência para chegar a uma habilidade? Tem algo assim? Tem várias coisas. Por exemplo, se a gente for pensar em alfabetização, existem métodos como o fônico, que ele é mais adaptável à língua brasileira. Então, por exemplo, é muito diferente você ensinar inglês para uma criança do que você ensinar português. Então, a nossa criança ela leva mais tempo. Agora, se a gente usa um método para uma criança que tem uma deficiência igual das outras, ela vai levar mais tempo ainda. Então, o método fônico ele vai trabalhar com repetição de letras e ajustes. Por exemplo, numa dislexia, a gente tem a panlexia, que é não usar as vogais diferentes. Então, eu trabalho mapa, mala, tapa. Eu não uso vogais diferentes até ela estar fazendo um conjunto de palavras que ela já dominou. E depois eu vou trocar a vogal. Isso a gente não pensa, mas é já estudado ali. A mesma coisa a gente tem para a deficiência intelectual, que é o método fônico. Mas independente da fase da alfabetização, o que tem, que hoje a gente tem certeza da evidência, é o engajamento. Então a criança, o adulto, tem que estar engajado naquilo que ele está fazendo. Se não fizer sentido para ele, se não for legal, não vai funcionar. O segundo aspecto que está junto nesse programa da OMS é o afetivo. Então, se eu gostei do que está acontecendo e quem está me propondo é uma pessoa que eu estou gostando, que o ambiente é legal, eu vou aprender muito mais rápido. E o terceiro é a repetição, como é para qualquer um de nós. Então, alguns de nós vão precisar repetir mais vezes e outros vão repetir menos vezes e vão aprender mais rápido alguma coisa. Isso tem a ver com habilidades individuais, mas também com essas relações que eu disse, de afeto com aquele objeto que eu quero aprender, com o desejo de aprender e tudo mais. Então, acho que é uma coisa muito relativa. Então, por isso que eu digo que muitas vezes, enquanto nós, professores, independente se é na universidade ou se não é, se a gente está apavorado porque tem um diagnóstico, apavorado porque eu não sou especialista, a gente tem que ser especialista em gente, porque gente é diferente. E nessa parte do engajamento, por exemplo, então, eu posso despertar numa pessoa que tem uma deficiência ali o gosto por alguma coisa? Com certeza, com certeza. Que ela nem sabe que ela gosta, ela vai descobrir quando ela faz. Então, por exemplo, tem criança que não faz nada na escola e ajuda o pai na oficina de um jeito que é absurdo. Conhece todos os parafusos, sabe o que fazer na marcenaria, então, e na plantação.
Aprendeu porque estava motivado para fazer aquilo, porque tinha gente com paciência para ensinar, porque repetiram muitas vezes. Professora, posso? Claro. A questão vai nessa linha de abstração. 10 minutos. A gente teve um caso assim, o aluno não aprendia, o professor dizia assim, ele não aprende porque ele não presta atenção, autista, né? Ele está sempre voando e olhando pela janela, ele visivelmente não está nem para a aula. E aí o aluno dizia, eu realmente não consigo prestar atenção, porque eu não consigo gostar do que eu não entendi. E os pais diziam, mas se ele conseguir entender, ele vai gostar. E aí o professor dizia, mas não tem, claro, não tem como a gente que não é da área achar um modo de ensinar o professor a ensinar, e a gente ainda está aprendendo, a gente também tem as nossas preguiças, vamos dizer assim, né? Mas qual que é o limite? Porque assim, ó, a gente não tem na universidade um super especialista em ensinar diferente aquele conteúdo. O professor não é obrigado a saber também, não, né? E a gente não sabe ensinar o conteúdo porque a gente não sabe o conteúdo. E como que a gente sabe? Mas que conteúdo? O conteúdo é da tua disciplina. Programação, por exemplo. Programação de computador. Os alunos estavam achando assim, que tinha 2 autistas. A gente está achando que o autista tem dificuldade de aprender programação, mas a gente sabe que a programação é difícil para muita gente, né? Eu não sou. Eu nunca ouvi falar isso. Na universidade tem uma vantagem, você pode perguntar, como que você aprende melhor? Foi o meu caso do portfólio. Quando é criança, a gente não sabe como é que ela aprende melhor, porque o autista sabe o quê? Que ele tem um aprendizado visual melhor do que o auditivo, então, provavelmente se tiver junto imagens vai ser mais fácil, isso no geral, claro que nem sempre. Então eu tenho esse aprendizado visual e desde que seja algo que completo, né? Porque para ele imaginar algo é muito difícil. Então matemática às vezes é difícil para o autista. Esqueci de falar um detalhe, porque a gente é da área do núcleo de inclusão, né? A gente não é professora. E aí. Ele cai para vocês lá. A gente foi atrás, eu consegui uma pessoa da pós-graduação que se ofereceu para ajudar o menino a aprender programação, porque tinha um método que explica um pouco. Eu ensino qualquer pessoa, pode ser autista, rapidinho programação. Eu falei, de graça. Os pais não. A gente quer que alguém do curso ensine. É a tolerância dos pais. Pois é. Aí eu não queria a solução. Às vezes acontece isso, você dá a solução que você não quer, ela quer reclamar, né? Ela não quer a solução. Mas eu penso que aí, se eu fosse a professora da sala, eu ia querer aprender como é que eu vou fazer, né? Pois é, Mas é essa questão que a gente chega no... Tá, mas voltamos, vocês não estavam de manhã. Tem vaga para Masterchef, tem vaga para Uber, tem vaga para The Voice. Pode ir nos largados e pelados, entendeu? Não precisa ficar na educação. Eles dizem que o aluno tem que fazer isso. Não mudou a lei. Vamos trazer uns modelos de processo para eles entenderem como é que funciona. A Cíntia, psicóloga e pedagoga, a gente trabalha numa APA que faz os TEIs, inclusive. Então, volta um pouquinho naquela situação do professor que não aceitou a aluna que adaptou um modo de fazer massagem. Porque a gente depende da empatia do professor e do professor estar disposto. Tá, você pode recortar a lei e dar para o professor, porque eu já fiz isso para colega meu do departamento. Eu dizia, tudo bem, você não quer? Não faz mal. Só tá aqui, ó, só para você saber, na hora que os advogados que você vai ter que procurar, você vai dar essa lei para os teus advogados. Que isso, gente? Esse pode passar de agora, daqui a pouco esse aluno se enche, ou essa família, ou chega um advogado de quarta de cadeira, ele vai lá e diz, isso que estão fazendo, eu posso indenizar você? Pronto, ferrou. E, infelizmente, o número de ação que a gente tem em relação ao professor é absurdo. É absurdo. Meu Deus, vocês não têm noção que tem uma professora nossa que está pagando aula particular para um aluno já tem 2 anos, do meu departamento. Por causa de uma besteirice. Então, quando eu falo tem lei, dá para mudar de profissão, eu não estou brincando. Estou falando que hoje tem um bando de advogado parado esperando a gente fazer uma IECA. Infelizmente. Eu queria fazer uma questão, mas primeiro foi muito esclarecedor o que vocês falaram, acho que foi profundamente importante para mim. Mas sobre esse momento de mensurar o desempenho do meu estudante, né? E eu acho que fica no dilema entre o capacitismo e a bondade, o excesso de rigor e uma condescendência, né? Que a gente fica com medo. Agora eu estou com medo do processo também. Por isso que tem que ter PEI, por isso que tem que ter assinatura nas mudanças de tempo, não tomar atitude sozinha, ser uma equipe fazendo, tudo isso é o que sai.
salva. O que ferrou a PUC foi que esse professor não aceitou nada e não tínhamos um documento dele. Não posso defender, porque eu defendo os dois lados. Quem precisar de ajuda, ser o aluno que está sendo injustiçado é uma coisa, mas ser o professor que está sendo injustiçado. Se a gente tem recursos, a gente já teve até na federal situações que eu consegui salvar, porque a gente tinha tudo registrado. Então, não é porque um advogado vem e fala não sei o quê, porque ele não sabe tudo que a gente fez. Então, se eu tenho tudo registrado, e isso a gente teve no mestrado, porque nós temos aluno de inclusão no mestrado lá, e já tive na graduação. Então, primeira coisa, a avaliação ela tem que ter critérios escritos ali. Eu posso tirar alguns itens? Posso, mas não posso tirar tudo, não é bondade. E ele pode reprovar quantas vezes forem necessário. Essa é a minha questão. E por que não? Então, o que aconteceu para nós no primeiro ano daquele aluno que não era alfabetizado? Que todo mundo aprovou com 10. Como é que querem que eu faça milagre no outro ano? Daí não queriam que ele viesse essa matrícula. Eu falei, mas vocês aprovaram em todas as disciplinas com 10 e querem que eu faça o que agora? Sabe o que acontece? Esse medo leva o professor a passar o aluno, porque é muito mais cômodo. Sim. E é o aluno no ar. É o aluno Não, eu acho que assim, tem que ter critérios para aprovar e para reprovar. O que eu queria ouvir de vocês é eventuais ideias, que vocês já deram algumas, sobre essas adaptações. Sim, e não fazer sozinho, que é o puxadinho. Faz em grupo, faz mais pessoas assinando, faz a família entender o que Então, está aqui tem um processo assim, a gente faz com o estudante e com a família e convida os professores sempre a nos procurarem se tiver alguma sugestão. Tá, mas quem vai fazer é o professor e é vocês que fazem a adaptação? Não. Na verdade, a gente faz a orientação conforme o que vem de documento médico, conforme o que vem do estudante. Mas é o plano, quem faz é o professor. Não. É que é assim, então assim, ó, eu vou fazer uma coisa para vocês fazerem. E quando é lógico, quando a gente vê as habilidades são diferentes. O que a gente como professor recebe de informação é no lado da chamada, tem lá o símbolo que é um aluno especial. Você clica. Aí você clica ali e fale com o seu coordenador. Daí eles vão atrás do peito. Aí vai atrás do coordenador. O coordenador deveria, no início, já ter mandado para você. Eu tive algumas experiências com alunos especiais, mas teve um especial que me chamou a atenção, que ele era autista. É ainda, né? E tomava o veivance, e a minha disciplina é bem facinho, né? A primeira parte é mais fácil, mas decorativa todo mundo tira nota. Na segunda parte é mais complicado. Esse aluno, ele na primeira ele foi mal, e na segunda ele. Então, a gente vê assim que cada aluno com capacidade especial, ele vai ter uma necessidade própria. Porque a Fátima está pensando também. O difícil para a gente, esse ainda eu fui conversar com ele, é ele se abrir com o professor. Mas porque o PEI, ele não pode ser feito sem o professor, isso que a Fátima está dizendo. Não tem como ela fazer um PEI. Para fazer o PEI, o professor tem que Tem que estar lá. Porque assim, essa matéria que não, isso não dá. Eu preciso ver mais isso, mais aquilo. Que a gente consegue. Sim, com certeza, é que não é a responsabilidade dela. Agora, as questões específicas de cada disciplina, a gente sempre coloca lá. É o trato do professor com o estudante, porque nisso a gente não pode. Mas tem que estar registrado. Tudo tem que estar registrado. Porque assim, lá na Federal, eu tive um exemplo de um aluno de medicina, que ele tinha, você deve ter conhecido ele, assim, ele tinha uma deficiência intelectual, tem mais algumas outras coisas, e ele nunca teve condição de se formar. Mas ele entrou na justiça, na época não tinha PEI, não tinha nada, e ele ganhou o direito de ficar na faculdade. Então ele ficou 20 anos na faculdade. Então, por mais que a gente converse com o aluno, trate o aluno de uma forma especial, nós precisamos registrar isso. Para cada disciplina, para cada professor assinar. Isso é para a tua matéria. Só vale naquele ano. Vocês achariam interessante, porque assim, como sempre a gente tem uma falta de pessoal fenomenal, né? E a gente está fazendo o fluxo mais simples que a gente consiga dar conta do mínimo desse tempo, pelo menos. Então, assim, a gente enviar uma proposta de PEI e pedir que os professores, na medida que conheçam melhor o aluno, proponham a essa proposta. Isso. Então, é importante que a gente saiba que o PEI ele é um processo a desenvolver. As habilidades do aluno, as habilidades desse professor, por exemplo, se eu tenho dificuldade de lidar com ele, né, de tentar ali as habilidades, as dificuldades do ambiente e tal, para a gente, baseado com isso, fazer
as coisas. Então, por exemplo, o Fábio, talvez ele não goste de escrever, mas gosta de falar. Pode ser gravado? Pode, por que não? Posso convidar mais uns 5 da sala que prefiro fazer a prova gravada. Por que não? Cada professor faz o seu P. Não é? Não, na verdade, assim, o plano individual, ele é feito, eu sou da pedagogia, mas eu posso ir na medicina, eu sou do NAPNI também. Então, quando o aluno chega, que o professor vai receber, a gente faz um e-mail e eu já faço um perfil no e-mail do que a pessoa faz. Não é o PEI, é o perfil. Vamos marcar que dia para conversar. O nosso perfil vai no PEI porque não tem PEI específico. É, porque não tem o PEI, né? Você não está falando do PEI, na verdade, você está falando do perfil do aluno. Orientação que se geral. Não, o PEI é o quadro, quais são os objetivos desse semestre para essa disciplina, Nossa, como é que a gente... Não, isso é um PEI. Não. Mas tem que fazer, tem que fazer. Tem que porque às fazer. vezes- Aí eu digo lá, quanto por cento eu espero que ele faça de cada coisa. E aí eu vou mensurando ali, para a gente poder ter um número no certo final. é o coordenador sentar com os professores. Por exemplo, eu tenho que dizer Eu para acho que vocês é com assim. os professores por um lado. E tem que ter o aluno. O coordenador. Eu acho que dá o bypass pro coordenador, ele não Mas tem essa mesma a coordenação. gente fala dos professores que eles podem nos procurar para a gente fazer junto. Até hoje ninguém. Não, mas tem que ser qual a data que pode ser, mandar uma mensagem. É porque a gente não tem a informação. A gente clica no azulzinho e fala, fale com o seu coordenador. A gente deveria abrir aquele azulzinho e saber o perfil do aluno. Nós estamos Ou a construindo sua a data política de- interna. Não é uma oposição da equipe em relação aos professores, construindo a ideia. política interna. Então, o PEI é necessário. Podemos incluir no PEI em alterações nos prazos? Para mim, vai ser Outra isso aí. coisa, Então, quando vocês abrem lá o meu livro do currículo, que eu tenho um currículo na educação inclusiva, entendendo esse desafio, eu tenho mais 6 modelos de PEI diferentes, porque não existe. Vocês vão fazer um modelo que é bom para professor. Porque às vezes eu faço uma coisa bem legal que é facilmadíssima, mas não é útil. Mas aí é um PEI por semestre. Não, às vezes não vai ser, e às vezes não vai ser preciso todo semestre. Tem aluno que não precisa de PEI, então por isso que precisa Cada entender isso. caso é um caso. Às vezes para uma matéria eu vou precisar e para outra não, porque ele é mais fácil. Vocês podem comunicar, gente. E agendar uma data, gente. Agendar uma data com mais pessoas. É que precisa da figura do PEI. Modelos talvez para Modelos, vocês podem ter vários modelos, vocês podem escolher. E precisa do aluno, né? Porque Precisa do alivia aluno, muito né? para vocês. Tem vários estudantes que quando a gente conversa com eles, eles falam para nós assim, olha, eu quero que o professor saiba que eu tenho autismo, mas eu não quero nenhuma depressão. Então, ótimo. A gente faz um PEI dizendo lá que o estudante... Mas daí não é o PEI. Não precisa PEI daí. Não Porque é o não PEI. precisa ser. Porque o PEI é a adaptação já. O PEI é o programa de ensino individualizado. O que é que eu vou mudar para esse aluno? Isso é o PEI, plano de ensino fazer o PEI individualizado. Se o aluno não quer e não precisa, Não, tipo, vai começar o semestre nosso agora, segunda-feira. Quanto tempo vocês dão? Mas isso é um problema que o NAP também tem. Tem eu que acho que o organizar, tem que professor fazer, precisa né? um tempo para conhecer o aluno, se ele não conhece. Ele precisa de 1, 2 semanas, sentir aquilo, sentar com o aluno e perguntar o que você espera. É que no caso assim, se o aluno está no decorrer do curso, ele já teve adaptações que normalmente são adaptações que sempre vai precisar, em geral. Então você já A sabe. gente passa para os próximos professores que são Mas não está no texto. Mas não é individual, com formas. Não é disciplina por São questões assim, o estudante precisa de mais tempo de avaliação. É que isso daí é uma adaptação curricular. A adaptação curricular, ela está contida no PEI. O PEI é uma coisa, a adaptação curricular é outra. Então o que nós temos é adaptação. Isso, vocês não têm PEI, tem adaptação curricular. Mas eu acho que o PEI facilita. E chega por hoje. A comprovação que o professor fez essa negociação. O PEI você está assinando, é um documento. Você está assinado pelo professor, pelo aluno, por nada. Gente, isso protege muito vocês em qualquer ação. Que hoje vocês podem não ter nada, mas amanhã pega uma mãe mais nervosinha, pega um irmão que se formou em direito. Infelizmente, nós estamos na berlinda. É que o PEI é um plano de ensino individualizado. E individualizado. Educacional, a gente serve para... A gente estava considerando que seria um de ensino, um plano educacional, no caso, que é o curricular. Tá, mas se um professor de uma disciplina, ele precisa de mais coisa e o outro menos, então não dá, tem que ser individual, entendeu? Porque daí a gente começa assim,
um não deu, o outro não deu. Olha, nós temos essa ideia geral que está indo para a tua disciplina. Precisa de mais coisa, menos coisa? Disciplina que é baseada em projeto, disciplina que é só prova. Tipo, eu na matéria do lado de camarim, não tem para mim, não precisa fazer peixe para mim na matéria. Né? Não precisa, entendeu? Eu acho que tem que ser mais individualizado isso. Talvez isso faça com que os professores se sintam mais acolhidos. O desafio da universidade é que no primeiro semestre nem o aluno sabe que ele vai precisar. Você não tem. Você talvez fazer o aluno compreender. Ó, reprovar. Na escola você só tirava 10. Reprovar aqui não é nem drama, né? Então talvez seja isso, né? Tem muito aluno que às vezes não vai procurar o lápis que tem autismo e que, eu vou falar, que eu conheço, fez uma disciplina, desistiu na metade por um motivo, daí quando mudou o professor, agora você tem que fazer uma apresentação. Eu tranco a matéria, mas não vou falar lá na frente. Mas ele não está no lápis e não procura no lápis porque tem vergonha de... Esse é o trabalho também de conscientização na universidade como um todo. Porque o que acontece? Veja o lado do aluno. O que ele está acostumado na escola? Que ele dá errado as coisas. Aí eu vou chegar para a primeira coisa que eu vou falar, só o tia, assim que eu espero, que vai dar errado, o professor vai me, entendeu? Então às vezes tem isso. Então talvez você tenha um trabalho de conscientização na universidade. Panfletos, falando aqui, todos os alunos são bem-vindos. Se você tem alguma neurodivergência, procure, estamos dispostos a te ajudar. Isso é conscientização, porque a gente é acostumado que as coisas deem errado. Né? Daí eu chego para o professor, primeiro que eu vou falar isso para o professor falou para mim na federal, como é que você quer ser pedagogo se você não apresenta um trabalho público? Eu dou palestra, mas não era essa a questão. Ele falou na frente dos outros alunos, ele falou porque no meu grupo tinha uma outra pessoa autista que não fala em público e a outra menina que tem ansiedade generalizada. Então ela começou o trabalho, ela saiu da sala chorando, a outra escreveu o trabalho todo e eu fui apresentar. E o nosso grupo recebeu nota baixa porque ela não tinha apresentado, entendeu? Aí ela apresentou, como é que você quer ser pedagogo? Desse jeito. Eu falei, tem razão, pedagogo. Eu falei, só existe claro, né? Eu sou uma pessoa que trabalha com isso e tal. Eu falei, eu trabalho no hospital há 20 e poucos anos e quando um médico vai fazer uma residência, que vai fazer cirurgia, primeiro o professor ensina ele a fazer a cirurgia. Aqui você falou, faça um trabalho, quer que eu chegue e faça. Então deveria corrigir sim, mas primeiro você deveria ensinar como é que apresenta um trabalho para ela, né? E daí ele ficou assim, mas não é todo aluno que vai ter isso, né? Então, você não chega para o médico e fala assim, como é que você é esse médico, você não sabe operar? Mas você ensina a operar, né? Nas nossas, às vezes a gente vai passando por cima das coisas, esquece, tem que ensinar primeiro, né, para o aluno, né? Então, nós temos muito no primeiro ano, principalmente lá na federal, muitos alunos são bicota, autoestima baixa, eles têm vergonha de apresentar. Então, eu abro mil estratégias. Pode gravar em casa, né? Pode gravar em outro lugar, pode gravar lá na universidade, pode apresentar para metade da turma. Eu dou várias opções para todos os alunos. E isso ajuda muito, né? De a gente poder lidar com a situação. Mas acho que é isso, né? Nas engenharias, claro que é diferente, tudo diferente, né? Eu vejo que as gerações são mais introspectivas e a gente não é instruído, não tem essa capacidade de olhar e falar, você tem espectro autista, você é diferente, porque todo mundo muito quer. Né? Hoje, todos eles sentam lá no fundo da sala. Eu ia fazer não exatamente uma brincadeira, mas mais ou menos. Pode ser. Se todo mundo, as pessoas adultas hoje, todo mundo fosse obrigado, assim, é uma hipótese real, né? Se todo mundo fosse obrigado a buscar um diagnóstico de... Alguém vai ter alguma coisa. Esses 2% vai mudar para 4%, para 5%, para 10%? Não, mas eu não diria nem de autismo. Se você pensar, todos nós, alguma coisa a gente tem, generalidade, de ansiedade, de compulsão para várias coisas, todos nós temos. Eu brinco que está no chip, que a gente herdou, né, coisas. Agora o meio ele faz com que piore ou que melhore, assim por diante. Gente, foi um prazer enorme estar aqui, não foi, Fábio? Não quero que o Fábio canse porque ele vai dirigindo. Eu pensei, tomara que venha alguém à tarde, ela vai todo mundo por causa. Eu também, fiquei muito feliz de ver vocês aqui, achei que não ia ninguém. Eu fui falar no Nespar, montei tudo, cheguei lá às 7h15, não foi ninguém. Nossa! Nenhuma pessoa. Na verdade, foi o aluno autista e a menina com a síndrome de Down. Nem professor, nem aluno. Eles se combinaram, só não avisaram os dois alunos de inclusão. Eu vou concordar com o nosso estudo, mas seu nome? Rafael. Foi muito esclarecedor, foi muito aproveitador. Eu até
tinha vontade de trabalhar de manhã, mas para mim de manhã é complicado porque. Mas foi legal de manhã, né? Eu tomo uns remédios para ansiedade, depressão, essas coisas, a parte. Viu? Todo mundo tem uma coisinha. É complicado. E depende muito do dia anterior. Que bom que hoje agora de tarde já valeu. Eu só queria agradecer, né, mais uma vez, vocês. Acho que é uma pena, assim, eu queria ter muito mais gente, né, como diretor de graduação, ou seja, pela manhã e agora à tarde também, né. Fico triste que a gente tem áreas básicas aqui, né, eu vou nominar a área de matemática, que é um grande desafio, né, dos professores, o pessoal do MAP sabe, porque a gente praticamente tem cursos de engenharia, cursos de exatas, né, e chegam esses alunos, às vezes, que chegaram até, e aí a pergunta é, como que ele chegou até aqui? Assim, agora, eu assim, posso estar errado, né, mas eu, enquanto diretor de graduação, acho que nós somos uma universidade pública. O nosso dever é de ter esse aluno aqui. Agora, se ele vai formar, se ele vai trabalhar, não é um questionamento que ele tem que fazer. Sem saber nada. Agora, o frequentar a universidade é um direito dele enquanto cidadão. Sim. Não é? E assim, eu fico triste. A gente tem Mas que vocês professores da área mandam básicas que querem que eu demandam. mande uns processinhos, vocês podem ver só para as pessoas? Não, A gente manda uns 3 processos assim só para eles. Dá para voltar num outro momento. Daí vai estar a sala cheia. Porque assim, às vezes a gente tenta, né, a gente tem uma visão que busca não ser pela imposição, né, mas trabalhar com. Porque infelizmente essa ideia de que não é, que não precisa, talvez o professor isolado não pense o mundo que está aí fora rodando. É só olhar na televisão que não é só a questão do autismo ou da síndrome de Down ou da deficiência. As questões sociais, elas estão muito fortes. E, infelizmente, é como eu disse, se tiver um advogado na família da pessoa, ela vai dizer, se ele chorar um dia, pronto, já dá a indenização dessa lágrima. E a questão da lei, né, que você falou, acho que assim, eu falo com os alunos, eu quando fiz a minha graduação, até o ensino médio era proibido, mas sabe, o ensino médio o cara estava no próprio, está fumando, ele não sabe. A lei mudou, a gente é completamente absurdo. Essa no telefone também, né? Telefone sem segurança, ou seja, a lei mudou, a gente mudou a sociedade, então isso vai mudar, quer que você queira, quer que você queira não. Isso aí você pode escolher isso por bem ou por mal. O professor está perguntando, professor, que isso aí cai na prova. Rapidinho, só um comentário. O foi falado aí, claro, mudou muita coisa, melhorou, assim, o atendimento dessas pessoas, mas eu quero só voltar um pouquinho. Que a LDB previa, né, já em 1993 a inclusão, mas não era muito acessível. A lei que extinguiu os hospitais psiquiátricos é de 2001, né? E eu acho que esses comentários sobre pessoas com capacidade diferente pode ter começado bem antes, né? Vocês devem saber alguma coisa sobre isso. Discussão, por exemplo, de psiquiatras que atendiam hospitais psiquiátricos, pessoas que eles talvez pensavam, essa pessoa está aqui, está tomando remédio forte de repente para dormir o dia inteiro, mas essa pessoa tem capacidade. Mas a sociedade não absorvia isso. As escolas não aprendiam isso. E agora, por isso que a lei de inclusão é de 2015, né? A lei de inclusão é de 2015, a lei que acabou com os hospitais psiquiátricos de 2001 e a LDB 96. E as discussões provavelmente começaram antes, só esse comentário. Nós estamos vivendo outro momento agora. Você falou do hospital psiquiátrico, da inclusão, todos isso foram momentos, né? A gente não aceitava que essas pessoas podiam estar na sociedade, ficavam trancado, não incomodavam ninguém. Hoje eu tenho que fazer acessibilidade, seja da rampa, seja de for, porque elas estão aí. Agora nós estamos vendo outro momento. Esse ano, nós estamos vendo que é a escola especial. A escola especial vai acabar em algum momento. Mas na nossa cabeça ainda não consegue entrar isso. Mas como que acaba a escola especial? Como não entrava lá em 2001, como é que vai acabar o hospital psiquiátrico? Mas vai acabar, a escola especial vai acabar. É só uma questão de levando a possível retorno no outro formato. Não, vai acabar, a escola especial vai acabar porque ela não entrou mais na Constituição. Quando o Brasil assinou a convenção, isso tem força, não é de lei, é de Constituição. Então você não consegue mudar. Então vai acabar, só que na nossa cabeça ainda é difícil entrar assim, mas como que esse aluno vai entrar na escola regular? Aí existem duas possíveis visões, e nenhuma está errada. Mas se o aluno não se beneficia da escola regular e eu tirar a escola especial, estou prejudicando aquela pessoa. Mas também se eu não forçar a escola regular a se adaptar a todos os tipos de aluno, eu vou ficar
colocar sempre que a escola especial como ali uma parte que vai ficar lá. Então, as duas visões. Quando eu for rainha, porque eu não quero mais ser presidente, não quero ser nada, não quero mandar sozinha. Quando eu for rainha, claro. Eu penso que a gente tinha que parar de fazer matrícula na especial, deixar esses que estão lá, porque não tem o que fazer, cresceram ali, né? E a gente já ir investindo em outro formato. Tem um rapaz cego, você já viu? Ele dando uma entrevista, um rapaz cego bem inteligente, ele é ativista, e falaram para ele assim, mas a gente não está preparado para receber você aqui na empresa, porque você é cego, a gente não está preparado. Ele falou assim, quando as mulheres começaram a trabalhar, o mercado está preparado para as mulheres, uma mulher gerente de banco, uma mulher presidente de empresa. Se a gente fosse esperar se preparar para receber as mulheres, será que teria mulheres hoje trabalhando? Ou a gente ia ficar até esperando até hoje? E eu pergunto... Ele falou, então se eu não pôr as pessoas com deficiência lá, eu não vou forçar essa preparação. Não. E aqui Telefonaram para a assim, mãe e disseram assim, olha mãe, nós estamos mandando uma criança com síndrome de Down, você está preparada? Ninguém fez isso. Ela teve que se preparar. Depois que estava ali. E isso é um fato. É horrível da gente ouvir, mas nós só vamos aprender com eles. Sem eles não tem aprendizado. Penso que as pessoas que sofrem são as que estão nessa transição, né? A criança vai para a escola sem a escola preparada. Ela que vai sofrer. O professor sofre, claro, mas o alvo sempre é a pessoa, né? Queria só dar um parecer, baseado nisso aí, uma época eu trabalhei na Cobel e eles diziam assim, eu achava horrível isso, depois eu entendi. Todo problema é uma oportunidade especial de você crescer. E o que a gente faz? A gente foge dos problemas. Não enfrenta, e não enfrenta e eles pegam a gente lá na frente, às vezes em pior situação. Esse não está preparado para nada, né? É isso aí. Então a gente tem que estar nos lugares, para que os lugares possam nos respeitar, nos aceitar, nos compreender, porque a gente não vai mais deixar de estar no lugar. Né? Com certeza. Queira ou não queira. Obrigado, pessoal. Quem chegou depois tem uma lista. Parabéns, viu? Não,